No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu gero faces usando redes GAN, tipo essas faces que eu estou mostrando na tela, que eu sei não estão muito bonitas, eu vou falar sobre isso, existem estratégias que possam melhorar esse resultado, mas o objetivo desse vídeo é ser um meio didático de mostrar para vocês como a gente trabalha com redes GAN. Eu vou discutir que não é tão simples, a gente não tem só uma, mas duas redes trabalhando juntas e elas precisam ser bem treinadas em comum acordo, isso gera algumas dificuldades, mas para um projeto simples e que com 50 minutos de treinamento já gera esse tipo de face aqui, eu acho que é um bom ponto de partida. E como vocês podem ver aí, a ideia é mostrar tudo, desde o começo, o que está acontecendo e como essas faces são refinadas ao longo do tempo até chegar a algo parecido com faces de verdade, o que lembra faces de verdade. Então esse é o vídeo que você sempre procurou sobre Heads GAN, então assiste aí. E aí, meu amigo e minha amiga, sou o Lucas, do Universo Secreto, para mais um vídeo aqui do canal, fazendo aquele jabazinho rapidinho, pois se você caiu aqui de paraquedas procurando sobre redes GAN, você caiu no meu canal, e esse é um canal de computação, ele é totalmente focado em computação, desde esses famosos vídeos de curiosidade, não são tão famosos assim, poderiam ser mais, desde esses vídeos de curiosidade sobre computação, que a ideia é divulgar, popularizar a área de computação, tentando mostrar conceitos relevantes de um jeito simples, didático para todo mundo, e também as playlists ensinando conteúdos mais técnicos, como é o caso de Python e OpenCV, para você interessado em visão computacional, essa playlist de redes neurais artificiais, Deep Learning, que é curiosamente onde você está, ao longo desses vídeos da playlist de Deep Learning, é tentar passar por tudo, passar pelo máximo de conceitos para você ter uma visão geral, global, sobre todo esse conteúdo, e também Machine Learning. Então dá uma olhada, porque tem muito vídeo, muito conteúdo que pode ser útil aí para você, e tudo de graça. E como é que você pode me ajudar a continuar a produzir esse conteúdo? É dando like no vídeo, virando membro, se inscrevendo, recomendando para mais pessoas, mandando, compartilhando esse vídeo aí pelas internets e também mandando um pix para universoscretopix@gmail.com. Todo o dinheiro que você manda ali eu uso para investir no próprio canal, então é um jeito de permitir que eu continue a fazer esse trabalho. E é isso, sem mais delongas, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, vamos falar sobre redes GAN. Então vamos começar aqui do começo, pessoal. Eu estou com o Colab aberto, na descrição do vídeo você vai ter todo esse código aqui para poder consultar com calma. Eu tentei deixar ele bem organizadinho aí para que vocês possam entender tudo que está sendo feito. E o que eu vou fazer? Enquanto a gente vai conversando, eu vou conectar aqui no Colab, eu vou rodar o treinamento todo, que aí a gente também, mais para frente, vai poder rodar alguns exemplos. Está começando a rodar aqui. E um primeiro comentário rápido que eu acho que é importante falar é o ambiente que você vai treinar essa rede neural. Eu acho que hoje em dia não é muito prático você ficar rodando na sua própria máquina. Claro, depende muito do contexto. Às vezes você está num laboratório de pesquisa que já tem GPU super refinadas, mas se for tipo o meu caso, você está fazendo isso em casa, é muito mais prático você rodar em um ambiente na nuvem, caso do Google Colab, que você consegue, pelo menos uma versão básica da rede como a minha, rodar até numa versão gratuita, né, no ambiente gratuito. Se você quiser algo mais, aí você vai ter que pagar, e acaba sendo bem prático, porque você vai ter acesso a TPUs ou placas super refinadas que você fosse comprar para treinar você mesmo, seria muito mais trabalhoso configurar, comprar. Acho que o grande problema é o custo financeiro, enquanto aqui basta eu deixar todas as imagens no Google Drive e rodar no Colab, acaba sendo muito prático. Algo que é fundamental também eu falar aqui é que toda a teoria sobre redes GAN já tem um vídeo que eu falei sobre isso, é o vídeo anterior dessa playlist, também vou deixar na descrição, para o vídeo não ficar longo demais. Eu vou focar só na parte mais prática mesmo de código. Então, se você quer uma noção melhor da teoria de redes GAN, tem um texto que eu fiz sobre isso que também vai estar na descrição, que está no blog do Universo Discreto, e também o vídeo. Também, para organizar o projeto e ficar mais fácil de explicar, vocês vão ver que esse notebook aqui do Colab, ele está dividido em 14 células. Então, a gente tem bem marcadinho o papel de cada bloco de código, fica mais fácil de explicar assim, fica mais fácil de separar, organizar. E outro ponto é que aqui a gente está trabalhando com uma GAN convolucional. Quando a gente fala de redes GAN, a gente está falando especialmente dessa estratégia onde você tem dois modelos, duas redes,
onde uma está disputando uma espécie de jogo contra a outra. Acho que a analogia mais famosa para explicar isso é você imaginar dinheiro, onde você vai ter um falsificador de dinheiro, que no caso aqui desse exemplo vai ser o gerador, e uma espécie de crítico, né, um analisador de dinheiro falso, que é o discriminador. Então você tem esses dois atores. Esse aqui, por exemplo, que fica criando dinheiro falso, o gerador, e esse cara que fica analisando, verificando se o dinheiro é verdadeiro ou falso, que é o discriminador. O que acontece? Ao longo do processo, esse cara produz um dinheiro falso e esse cara vai analisar. Pô, esse dinheiro tá realista, não tá? Tá parecendo dinheiro de verdade ou não está? E eles vão aprendendo juntos. Esse camarada aqui, quando ele vai produzir dinheiro falso pela primeira vez, ele é inexperiente ainda. Então ele vai fazer um dinheiro que não é tão realista. Esse discriminador, ele não é experiente também. Ele começou a fazer esse trabalho de analisar dinheiro falso agora. Mas até ele, sendo inexperiente, ele vai analisar e perceber que esse cara gerou um dinheiro falso muito ruim. Aí ele vai dizer, ó, esse dinheiro não tá realista, tal, e vai dar um feedback para esse gerador explicando por que o dinheiro não ficou realista. Ah, a cor não tá parecida com o dinheiro de verdade, a textura não tá realista, você fez uma nota de R$3 que não existe, né? Sei lá, um exemplo bobo assim. O fato é que ele vai dar um feedback para esse cara tentar de novo. Aí ele vai tentar de novo, vai fazer um dinheiro um pouco melhor, mas ainda não perfeito. E esse camarada vai analisar de novo e falar, ó, melhorou, mas falta isso, 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 isso. E eles vão fazendo esse jogo de gato e rato e com milhares de iterações, né, milhares de épocas. A ideia, se tudo correr bem, é que esse cara vai conseguir fazer um dinheiro tão parecido, tão próximo do dinheiro de verdade, que esse camarada não vai ser mais capaz de discriminar. Eu vou falar, eu já não consigo mais diferenciar se esse dinheiro é dinheiro de verdade ou não. E aí o processo acaba. Então, quando você trabalha com esse tipo de estratégia, a ideia é que essas duas redes comecem inexperientes e vão aprendendo juntas, até que elas vão se tornar experts nas suas tarefas. Só que esse processo é muito bonito de descrever na teoria, mas na prática a gente vê que é muito complicado, pois o ideal é que esses dois cresçam juntos simultaneamente. E vai acontecer muito, às vezes, o discriminador começar a se tornar experiente cedo demais e esse cara não consegue acompanhar, ou vice-versa. Então, ainda que seja simples de entender na teoria a ideia básica, na prática a gente vê que tem muitos problemas. Tanto não é simples a gente conseguir treinar bem essas redes, que eu tive que me basear bastante no paper original. Vocês estão vendo aí na tela agora. Esse é o paper que eu me baseei e é o paper que propôs essa ideia de você usar camadas convolucionais, né, se basear em uma rede convolucional para treinar essa rede. Então a gente, no fim das contas, tem duas redes baseadas em redes com camadas convolucionais, melhor dizendo, para tirar faces. Então eu me baseei bastante nesse paper, onde vai estar na descrição do vídeo também. Ele tem os hiperparâmetros, quais funções de ativação, quais estratégias você precisa utilizar para ter bons resultados. Se não fosse isso aqui, eu não ia facilmente chegar em um resultado minimamente razoável. Então esse é um ponto de partida aqui importante. Quando a gente for trabalhar com redes GAN, é muito importante a gente se basear no que já existe, no que já é conhecido, senão você vai gastar muito tempo treinando, gerando resultados para algo que não vai ficar bom. E até por essa questão que eu falei da camada convolucional, isso é importante, pois quando você trabalha com redes GAN, não precisa ser apenas camadas convolucionais. São duas redes e essas duas redes podem ser o que você quiser. Claro que você tem que se basear nos trabalhos que já existem para ter um ponto de partida para não ficar reinventando a roda. Mas em teoria você pode fazer isso com transformers, com perceptron multicamada, LSTM, com os mais diferentes tipos de rede. Mas eu vou bater bastante nessa tecla aqui com vocês. Se você for usar ou criar a sua arquitetura e tudo mais, pode ser tentador chegar numa IA, um chat GPT da vida, ó, gera para mim, mas é muito importante você recorrer a trabalhos que já existem, a papers, pois não necessariamente a rede vai te dar os melhores parâmetros possíveis para aquele seu problema, o seu dataset específico. E por que eu estou falando isso? Pois, no caso aqui, eu estou trabalhando com aquele dataset de celebridades, o famoso Celeb-A. São só fotos de celebridades. Inclusive, volta e meia aparece brasileiros também. Já vi uma vez rodando aqui, apareceu Ayrton Senna, mas enfim. O ponto é que, dependendo do seu dataset, você tem que fazer alguns pequenos ajustes dos seus hiperparâmetros. Eu tive que fazer isso para essa rede, mas eu tive que partir
dos hiperparâmetros apresentados ali no paper. E até uma questão, acho que é importante eu falar também nesse começo, é que vocês viram que os resultados que eu gerei ali não estavam tão bons. Dentre os motivos é que eu estou trabalhando com uma resolução baixa e também com algumas estratégias mais simples, porque se eu fosse adicionar elas, ia tomar mais tempo e ia ficar mais complexo de explicar no vídeo. A ideia é ser uma videoaula, um conteúdo mais acessível para quem está tentando trabalhar com redes GAN pela primeira vez, mas uma rede GAN que já gere alguma coisa envolvendo faces. Então, acabei fazendo essa escolha de falar da GAN convolucional e tentar fazer o projeto mais simples possível, e vocês vão ver que mesmo simples ele está bem complicado, bem cheio de coisa. Mas ok, tudo começa aqui dessa parte na primeira célula. A introdução, a configuração básica, desde todos os imports que a gente precisa. Ao longo do vídeo a gente vai ver tudo sendo usado. Algo que é importante é que essa playlist inteira a gente está sempre trabalhando com o TensorFlow. Eu printei aqui para depois vocês verem para questões de replicabilidade, a versão do TensorFlow que eu estou usando aqui. E acho que isso aqui é importante eu comentar. É sempre bom vocês colocarem esse print aqui, chamando tf config list physical devices, pois se printar corretamente essa informação ali da GPU, você sabe que o seu projeto está usando o GPU. Isso é muito importante. Você precisa de alguma placa além do que da CPU. Você precisa processar com algo que vá além da CPU, porque senão vai ficar muito lento. Por exemplo, esse projeto aqui que eu estou mostrando para vocês, ele leva em torno de 50 minutos para rodar. Se eu fosse tentar fazer a mesma coisa na CPU, talvez leve, estou chutando, tá, umas 10 horas, 12 horas, às vezes um dia inteiro. Então, isso aqui faz toda a diferença. Outro ponto que eu acho que é importante eu comentar são essas seeds para reprodutibilidade. Quando a gente está falando de redes neurais, existe muita aleatoriedade envolvida. Se você não tiver muita noção de como a rede neural funciona, não vai dar para explicar isso agora, volta nos vídeos anteriores, onde eu comento melhor sobre isso. Mas o fato é que ela inicia com parâmetros sorteados, parâmetros aleatórios. A ideia da rede neural é ela minimizar uma função, e quanto mais você minimiza essa função, ou seja, acha os parâmetros da função que reduz o custo total, o valor total, então a ideia é você achar esses parâmetros, esses valores que minimizam essa função, e a gente precisa partir de algum lugar. Então a gente parte de alguns parâmetros aleatórios, parâmetros sorteados, que podem ou iniciar bem ou iniciar mal, o que por si só já é um problema. Mas você tem muita aleatoriedade por conta disso. Você precisa iniciar de algum lugar e você inicia com esses parâmetros sorteados. Então, quando a gente define uma semente, ou essas sementes, igual eu estou definindo ali, eu quero iniciar com esses parâmetros aqui. Então, sempre que eu for rodar a rede para treinar, você vai partir, em teoria, do mesmo lugar para obter os mesmos resultados. A gente vai discutir depois que não é 100%, pois existem os parâmetros da rede neural e também os parâmetros do otimizador, o que complica um pouco, mas o fato é que quando a gente define sementes, e observa que eu estou definindo sementes para o NumPy, também para o TensorFlow, ou a semente aqui no caso também do Random, do Python, são várias sementes para cada biblioteca que a gente está utilizando, e todas com essa semente aqui 42. Mas esse número que você define é um valor que você quiser, o valor inteiro que você quiser. O fato é, colocando 42 ali, em teoria vocês vão chegar em resultados muito parecidos com os meus, em questão de treinamento e tudo mais. Então isso acaba sendo útil para quando você for tentar rodar em casa, você já vai, ao tentar reproduzir o que eu estou fazendo aqui, você já vai chegar em um resultado, em algo próximo ao meu. Mas lembrando, isso melhora a reprodutibilidade. Isso torna todo o processo de treinamento e convergência mais próximo que o meu. Mas como uma rede neural, ela tem os parâmetros dela, parâmetros do otimizador, e o processo às vezes varia um pouquinho, você não vai ter um resultado bit a bit idêntico, mas vai ser algo mais próximo. Além disso, aqui eu coloquei também um código que limpa a seção e configura pastas, pois ao longo do treinamento, a gente salva uma série de informações. A gente salva logs que vai ter uma informação de rastreio passo a passo mostrando como é que foi a convergência da rede neural, o loss, as perdas, que são valores que indicam assim para a gente se essa convergência, se esse treinamento está indo bem, se os parâmetros que a gente está escolhendo está reduzindo o custo ou não. O loss vem daí dessa perda, se essa perda é alta ou baixa. Tudo isso vai estar salvo em logs, né? No caso, nessa pasta de logs aqui, e também essa pasta aqui de checkpoints, que vai salvar versões dos modelos de treinamento.
É muito importante quando você está treinando rede neural, você salvar o seu modelo à medida que ele vai sendo treinado, porque às vezes a internet pode cair aqui quando eu estou rodando no Colab, e a luz de casa pode ter um apagão de energia elétrica e você vai perder o seu treinamento. Então é muito importante você, à medida que vai treinando, vai salvando parciais ou até o modelo final treinado. Então nesse código já está contemplando isso. A única questão é que ele está salvando no próprio Google Colab. O ideal mesmo seria a gente salvar, por exemplo, no Google Drive, que aí fica guardado lá bonitinho. Mas enfim, isso é um ajuste pequeno que vocês conseguem fazer, até bom para praticar. E com isso, a gente vai para a célula 2, onde a gente coloca só os hiperparâmetros separados. Isso acaba sendo bom, pois aqui estão todos os parâmetros que a gente pode customizar, não todos, mas a maioria deles, os parâmetros que a gente pode customizar, mexer para tentar chegar em resultados melhores. Se a gente deixasse isso misturado lá para frente onde é usado, a gente ia ter que ficar saltando no código, muda aqui, e já está tudo separado aqui para a gente. Aqui, como vocês podem ver, a maior parte dos parâmetros que a gente está usando aqui são os mesmos lá do paper original. Em vídeos anteriores eu devo ter falado isso. A gente chama de hiperparâmetros os valores de controle que a gente define para a rede aprender e se comportar bem. Então, se a gente quiser tentar melhorar alguma coisa, é nos hiperparâmetros que a gente vai mexer. E quais hiperparâmetros nós temos aqui? O tamanho das imagens, ou seja, ele vai pegar todas as imagens do dataset de treino e redimensionar para 64 por 64. Lucas, isso aqui é muito pouco. De fato, é muito pouco. E muito provavelmente os resultados estão piores por conta disso. Mas essa é uma escolha que ela tem um trade-off, ela tem prós e contras. Se eu aumentar, por exemplo, para 128 por 128, o treinamento vai ficar muito mais complexo. Então, quando a gente está treinando uma rede dessas pela primeira vez, o ideal é a gente mexer com um parâmetro até mesmo 32 por 32, só para ver se ela está convergindo para algum lugar que faça sentido. Isso já vai te dar um tom se o treinamento está completamente certo ou completamente errado. Eu não cheguei a testar 128 por 128 aqui, também é algo que eu deixo como lição de casa aí para vocês que estão vendo o vídeo, mas é isso. Você já teria um custo computacional e até de memória muito grande se você aumentar para 128, ou 256, ou 512. O fato é que 64 por 64 já te dá um tom, um certo custo-benefício razoável para poder trabalhar aqui. E observa que eu só falei valores que são potências de 2, 64, 128, 256. Isso não é coincidência. A gente vai ver que a arquitetura dessa rede, ela trabalha com camadas que dobram ou dividem dimensões sempre por 2. Então, eu recomendo que você só trabalhe com potências de 2, que isso vai ajudar na convergência e as operações como um todo vão ser mais eficientes. As camadas já são construídas assumindo essa divisão por 2. Se você não trabalhar com dimensões por 2, você passa a ter outras dificuldades. Talvez não converja tão bem. Isso você tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente lida com uma rede GAN, às vezes um parâmetrozinho aqui que eu mudo e tudo deixa de funcionar. Agora vamos falar do parâmetro de dimensão latente. Esse aqui é um conceito um pouquinho mais abstrato para explicar. Tanto no vídeo quanto no texto eu explico em mais detalhes, mas assim, só para dar uma ideia geral, basicamente eu estou definindo aqui a dimensão do vetor Z, que é uma espécie de ruído ou código que o gerador mapeia para imagens. A gente precisa de um ponto de partida para a GAN ser capaz de gerar imagens. E qual que é esse ponto de partida? É basicamente um vetor Z, aqui a gente está chamando de um vetor Z, que ele vai ter 100 posições e cada posição vai ser um númerozinho aleatório, tipo 0, blá 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 blá, 1,3 não sei o que lá, não sei o que lá. São 100 numerozinhos desse estilo e isso acaba sendo uma espécie de input, um alimento para a rede ser capaz de gerar a face. Sempre que você entrega o mesmo vetor, ele vai gerar exatamente a mesma face. E quando você muda esses numerozinhos, isso acaba gerando outras faces. Ele é uma espécie de DNA da imagem. Se você imaginar que o seu DNA, todo o seu código de DNA define como você vai ser gerado, a ideia desse vetor latente é a mesma coisa.
E curiosamente eu acho que essa analogia tem as coisas bem interessantes, pois é muito difícil você definir o que significa cada número do vetor latente. Não é simples a ponto de, nesse vetor de 100 numerozinhos, o primeiro numerozinho vai dizer a cor do cabelo, o próximo vai dizer o tamanho do seu olho, o outro vai dizer a distância do seu olho para sua face. Cada uma das características da face é a combinação de vários desses números. Assim como genes duplas, enfim, grupos de genes acabam definindo uma série de características, não é necessariamente um gene sozinho que vai definir uma característica. Assim como no DNA tem essa complexidade, no vetor latente você tem uma ideia parecida. E não à toa, acaba sendo um pouco difícil também da gente definir qual o tamanho desse vetor latente. Por exemplo, eu coloquei ali 100. 100 é um bom número, será que se eu aumentasse vai ser melhor? Será que se eu diminuir vai ser melhor? No fim das contas, você depende de testes para chegar em bons resultados. Mas o que acontece de maneira geral é que se você botar esse vetor latente muito pequeno, você vai precisar condensar muita informação em poucos números. E talvez, com poucos números, vamos supor, meu vetor latente tem tamanho 10. Isso não vai ser suficiente para você comprimir todas as características. Em teoria, você está tentando comprimir o máximo de informações de um rosto em 100 numerozinhos. Ou 10 numerozinhos. E 10 numerozinhos vai ser muito pouco. Então você vai pensar, então quanto mais número melhor. Vou botar um vetor de 1000 dimensões. Então vão ser 1000 numerozinhos para definir a face. Isso aí vai ser perfeito. Você pode até pensar que sim, mas na prática isso não funciona assim. Pois se você colocar uma quantidade de dimensões muito grande, tipo 1000, 2000, 10.000, você corre o risco de overfitting. Então no fim das contas a sua rede vai memorizar rostos ao invés de gerar rostos. Então na prática você já geraria só celebridades conhecidas do que rostos novos de verdade. E também você tornaria o treinamento muito mais difícil, pois a rede vai ter que trabalhar com 1000 numerozinhos, 10.000 numerozinhos ao invés de 100. Você teria esse ponto contra também. No fim das contas, o que aquele paper que eu mostrei para vocês descobre é que o 100 costuma ser um valor ideal para redes GAN convolucionais, as DC-GAN, suficiente para capturar a diversidade facial sem gerar tantos problemas. No fim das contas, muitos parâmetros de rede neural, o ideal é você trabalhar com meio termo, nem um número pequeno demais, nem grande demais. Mas aquele 100, ele costuma vir de testes empíricos. O pessoal do artigo testou um monte de valor e concluiu que o 100 é o que funciona melhor para a maioria dos casos. E, de fato, quando eu implementei aqui, eu tive a mesma percepção. Mas agora vamos falar do batch size. O batch size eu já falei muito ao longo dessa playlist. Basicamente, esse parâmetro vai dizer quantas imagens o modelo processa por vez antes de atualizar pesos. À medida que o gerador e o discriminador vão analisar todas essas faces geradas, ou melhor dizendo, o gerador vai gerar 128 faces, o discriminador vai analisar 128 faces, é sempre de 128 e 128 que eles vão fazer os ajustes internos dos seus parâmetros da sua rede neural, ajustar seus pesos. Se eu fosse fazer isso para cada imagem, isso ia ser muito custoso, né? A cada imagem que eu analiso, eu ajusto meus pesos. Existe um custo de você atualizar o seu conhecimento interno. Na prática, você trabalhar com batch size muito pequeno tem esse problema. Aí uma analogia para explicar isso, imagina que você está fazendo entrevistas, tipo entrevistas do IBGE para tomar decisões importantes, e você entrevista um número muito pequeno de pessoas para tomar uma decisão que vai valer para o país inteiro. Acaba sendo uma amostra muito pequena. Entrevistei 10 pessoas e concluo isso, sabe? É pouca informação para você decidir. E para a rede neural é uma ideia muito parecida. Se você toma uma decisão depois de gerar 10 faces ou analisar se 10 faces são reais ou não, porque o papel discriminador aqui vai ser esse, analisar se uma face é uma face de verdade ou uma face que foi gerada por IA, gerada por GAN. Você tomar uma decisão com uma amostra muito pequena vai acabar produzindo ruído, na verdade. Você vai tirar conclusões com muito pouca informação. Então, Lucas, pela lógica, quanto maior o seu batch size, melhor. Em teoria, sim. O problema é que se você trabalha com batch size muito grande, acho que um primeiro ponto é que você tem que saber o tamanho do seu dataset para definir bem esses valores. Se eu não me engano, eu estou trabalhando aqui com 10.000
imagens. O problema de você trabalhar com batch size muito grande, tipo 512 ou 1024, é que você precisa de muita memória na GPU para isso. A sua placa de vídeo, ela precisaria armazenar todas essas imagens simultaneamente para ir fazer o ajuste. Isso acaba sendo muito custoso. E também, em teoria, essas atualizações ficam tão suaves que às vezes o treinamento pode emperrar em mínimos locais ruins. Isso acaba sendo uma dificuldade em redes neurais, né? Você quer buscar um mínimo global. É como se você tentasse achar, você está andando num terreno assim muito grande, você está tentando achar o maior buraco. Só que às vezes você fica preso num buraco que parece um buraco bom bastante para você, mas ali para frente tem um buraco ainda mais fundo. Então você acaba achando aquela declividade que você tá boa o suficiente e fica preso ali, né? Mas em geral, apesar de você ter esse risco, trabalhar com batch sizes maiores na prática costuma funcionar bem, mas você acaba ficando limitado porque você depende de uma placa de vídeo que seja capaz de ter muita RAM para você lidar. Então, na prática, esse valor de 128, ele também surge do paper e ele tem um compromisso bom bastante de gerar gradientes estáveis. Os gradientes vão definir esses ajustes que você vai fazer dos pesos da rede neural, mas você tem uma amostra razoável para tomar decisão a cada 128 imagens analisadas. Cabe bem na RAM da placa de vídeo, então, em geral, um bom resultado. 256, às vezes 512, mas geralmente o que limita a gente é a placa de vídeo. Temos também os epochs, que eu gosto de dizer que são o total de iterações que a sua rede neural vai fazer. Não é bem iterações, porque, na verdade, o epoch é quantas vezes o modelo vai ver o seu dataset completo. Durante o treinamento, especialmente quando você está lidando com o discriminador, o que vai acontecer? O discriminador sempre vai receber uma imagem gerada pela GAN e uma imagem que vem do dataset original. Só que sem essa informação, ele não vai saber. Ele vai tentar dizer se é real ou falso, olhando essas duas imagens, mas sem necessariamente saber se ela é do conjunto do dataset mesmo ou se foi gerada lá pela GAN. E a ideia é você passar por todas as 10.000 imagens que tem no conjunto de treinamento. O 100 epoch significa que cada imagem vai ser vista 100 vezes. Então, ele vai passar por todo o dataset 100 vezes. A cada epoch, que entre aspas é como se fosse uma iteração, é uma passagem pelo dataset completo. Pode parecer muita coisa, mas GAN precisa de tempo para refinar e fazer os seus ajustes. Tanto que a gente observa que nas primeiras épocas, tudo está muito feio, muito borrado. No início do vídeo eu mostrei para vocês aquelas faces sendo geradas aos poucos. Aquilo é o que acontece durante 100 epochs mesmo. Nos primeiros 20 epochs, 30 epochs, a GAN está muito ruim ainda e os ajustes vão sendo feitos. Mas ok, agora a gente tem esses outros parâmetros aqui importantes, que são as taxas de aprendizado e também o beta 1. Esses parâmetros aqui talvez sejam os mais importantes que mais afetam a GAN, se ela vai aprender de forma estável ou vai entrar em colapso. Se você já conhece bem uma rede neural, então você deve estar ciente do que significa a taxa de aprendizado. Você tem aqui o learning rate, a taxa de aprendizado do generator, do gerador, e do discriminador. Vamos lembrar que são duas redes neurais diferentes trabalhando em comum acordo. A taxa de aprendizado controla o passo de cada atualização. Eu gosto de fazer uma analogia que você treinar uma rede neural como você está andando num terreno e você tem uma bússola que te direciona para onde você tem que ir. Você quer andar por um terreno e quer achar o maior buraco daquele terreno. Só que você tem que ficar caminhando por essa superfície, por esse terreno, até chegar num menor valor que vai ser uma altura mais funda. Por que eu estou usando essa analogia? Para dizer que os gradientes são nossa bússola, é como se fosse a setinha que aponta. Se você andar para lá, você vai andar por um terreno que está descendo, que tem uma declividade, que está afundando mais. E o que é o learning rate? É o tamanho do meu passo, se eu vou dar um passo grandão naquela direção ou um passo muito pequeno. E esse também é um parâmetro que você tem que ter cuidado, porque se o passo for pequeno demais, você vai demorar muito até chegar naquele buraco fundo que você quer. Agora, se o passo for muito grande, às vezes você pode dar vamos supor, você tem 10 metros de altura, a sua perna é muito grande, que você pode andar e passar por cima do buraco sem ver. Então, você ter uma taxa de aprendizado grande
ou pequena demais, você vai acabar tendo problema da mesma forma. Se for muito alta, o modelo vai ficar oscilando, ou seja, você vai ficar andando para lá e para cá sem nunca atingir o buraco, porque suas pernas são muito longas, seu passo é muito alto. Agora, se a sua perna for muito pequenininha, aí você vai demorar muito tempo até chegar no buraco. Às vezes você pode cair num buraco que parece ok, você não sai mais dele, porque seu passo é muito pequenininho, né? Tanto que, fazendo o treinamento dessa rede aqui, eu passei mais tempo quebrando cabeça, e esse númerozinho que está representado em notação científica é basicamente esse valor aqui, 2 vezes 10 a menos 4. Ele não tem uma dimensão, ou melhor, uma unidade bem definida. É como se fosse uma unidade interna da rede neural. E esse valor é o valor que também está definindo no paper original. Então, se você for pesquisar no paper original, tanto para a taxa de aprendizado do gerador quanto para o discriminador, costuma ser esse mesmo valor. Mas nos meus testes aqui que eu observei, não estava funcionando bem usando esse mesmo valor para o discriminador também. Um problema que é muito comum em GANs é uma das duas redes aprender mais rapidamente que a outra. E se o discriminador ele começa a aprender muito mais rápido, aí vamos fazer uma analogia para explicar isso. É como se você tivesse um aluno e um professor. Aí esse aluno tenta fazer alguma coisa, mostra o exercício que ele resolveu para o professor vai analisar, dar um feedback e devolver para o aluno. Mas se o professor ele começa a aprender muito mais rápido, o feedback que ele acaba ficando meio convencido, ele acaba dando um feedback muito fraco de você não sabe isso aqui? Como é que você não sabe isso aqui? Isso aqui é simples. E acaba desanimando o gerador, ele acaba não aprendendo bem. É importante que os dois aprendam junto, na mesma proporção, para os dois melhorarem igualmente. Se o discriminador ele começa a aprender muito, ele começa a desanimar, entre aspas, o gerador. Ele começa a dar uns feedbacks que não são tão úteis e esse cara acaba ficando estagnado. E se esse cara ficar estagnado, aí lascou. Eu percebi que trabalhando com esse númerozinho aqui um pouquinho menor, nos meus testes, a convergência funcionou melhor. Mas aí vocês vão pensar, ué, você não usou o mesmo do paper original? Por que o do paper original não funcionou? É porque também depende muito do dataset que você está usando. O paper original não usou esse dataset de celebridades que eu estou usando aqui. Então, a gente usa os hiperparâmetros do artigo como uma base, como um ponto de partida e faz pequenos ajustes até chegar num resultado razoável. De repente, se eu fizer mais ajustes, dá para melhorar ainda mais, mas eu acho que pro ponto do vídeo aqui ficou ideal, eu não queria complicar muito também aqui para explicar no vídeo. Ao diminuir esse valor aqui, eu faço com que o discriminador demore um pouquinho mais para aprender e acaba nivelando mais o jogo. E você tem esse último parâmetro aqui, o beta 1, que na verdade é um parâmetro que está mais ligado ao otimizador ADA. Também tem um vídeo que eu falo um pouco mais do otimizador ADA, não vou explicar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. Já vai ficar enorme, né? Mas qual que é a ideia dele? Esse parâmetro beta 1, ele controla o quanto o otimizador lembra, quanto o modelo lembra de gradientes antigos. Aí, para a gente entender isso melhor com analogias, voltando àquela explicação que eu fiz da bússola, a bússola usa os gradientes para apontar na direção que eu devo ir. Esse beta 1 basicamente define a inércia do ponteiro da minha bússola. Tipo, se o meu gradiente mudar, o ponteiro da minha bússola vai mudar imediatamente ou ele vai mudando aos pouquinhos, sabe? Como se fosse uma inércia. Quando a gente fala do padrão do ADA, se você não mexer com isso, o ADA normalmente trabalha com 0.9. O 0.5 faz com que a minha bússola mude de direção mais rápido. Enquanto no ADA original a mudança é um pouquinho mais sutil, sabe, um pouquinho mais devagar, o beta de meio já muda assim. E isso também foi uma descoberta do paper do DCGAN, aquele que eu mostrei ali, que quando você trabalha com 0.5, em geral, a GAN acaba funcionando de maneira mais estável, reduzindo oscilações. E, finalmente, temos esse último parâmetro aqui, que não é um parâmetro que está sendo usado na rede, ele é o parâmetro que a gente usa ali embaixo. Eu acho até que eu consigo mostrar para vocês aqui. Tá vendo aqui? É um preview que ele gerou e ficou até melhor esse preview, tá? Do que os anteriores que eu tinha mostrado para vocês. Mas tá vendo? Ele mostra 16 imagens por vez. Esse preview aqui, eu vou rodar daqui a pouco para vocês verem ele de novo, mas você vai vendo aos poucos as faces sendo geradas para você ter um feedback visual se a sua GAN está aprendendo ou não. E é basicamente isso. Naquele grid ali, é quantas imagens eu vou ver à medida que a GAN vai aprendendo. 16 é um número razoável, que não é nem muito nem pouco.
A gente vem para a próxima célula aqui, não tem muito mistério, esse é um código que a gente já usou várias vezes, que só serve para conectar esse Google Colab com o nosso Google Drive. Foi um Google Colab Import Drive. E eu não mostrei aqui para vocês, mas quando inicia aqui, ele pede para conectar o Google Drive e procura o dataset nesse caminho aqui. Aí já estou até na célula 4 já. E é onde a gente carrega o dataset, a gente faz alguns pré-processamentos. E a primeira coisa que eu queria comentar com vocês sobre isso é que a gente está representando o dataset num formato que já é mais apropriado para o que a gente quer fazer aqui com o TensorFlow. A gente trabalha com esse formato aqui, que é o TF Record. Se eu não me engano, no vídeo anterior que eu trabalho com autoencoders, eu expliquei um pouco melhor como eu gero um dataset nesse formato. Então, se você quiser entender melhor isso, vai lá naquele vídeo, que naquele vídeo eu explico isso. Mas o que é importante comentar é que o TF Record é um formato binário otimizado do TensorFlow que pega todas aquelas imagens e já representa num formato que vai ser mais eficiente para ele carregar todos aqueles arquivos do que trabalhar com um monte de JPEG solto numa pasta. Se você for parar para pensar, ao invés de abrir 10.000 arquivos de imagem, uma de cada vez, que é muito lento, você representa todas aquelas imagens num arquivo grande só e carrega ele. É muito mais prático. Mas apesar disso, o código aqui também tem a opção de trabalhar com diretório de imagem, mas eu nem cheguei a testar isso muito, para ser sincero, que eu acho que não vale a pena. O ideal é você trabalhar com o TF Record. E aqui tem a função que você dá o caminho e aí ele carrega a imagem lá de o JPEG retorna. Eu não vou explicar linha a linha, senão vai ficar muito cansativo, mas essa função de uma maneira geral faz isso. Em seguida tem esse método aqui de pré-processamento, que ele é muito importante no nosso contexto, que ele carrega a imagem e faz pequenos ajustes para o treinamento logo depois. E que ajustes são esses? Eu já coloquei aqui de uma vez, é um pipeline que ele faz um crop, o resize e uma normalização. O que é esse crop exatamente? Porque as imagens do dataset, elas não estão no formato 64 por 64. Eu não lembro agora, mas você pode ter um dataset também de tamanhos variáveis. E esse código aqui, ele faz um recorte assumindo que é uma face e ele faz isso centralizando, deixando a face no centro da imagem. O objetivo desse crop é recortar para a face ficar quadrada e, ao fazer isso, deixar o rosto bem centralizado no meio. Tem todo um cuidado para fazer isso, pegar o menor lado. Em seguida, ele vai fazer esse resize aqui, que é aquele resize de fazer a imagem ser redimensionada para 64 por 64. E logo depois, normaliza para um valor entre -1 e 1. Isso aqui também é algo que é importante de comentar, pois a imagem originalmente vai estar no formato RGB, aonde você vai ter o canal de vermelho com 256 valores, do 0 ao 255, para o canal verde a mesma coisa, 0 ao 255, e para o azul também. Só que rede neural não lida bem com essa questão de trabalhar com todos esses níveis de cor. O ideal é você trabalhar com formato normalizado, por exemplo, entre 0 e 1, ou igual aqui, entre -1 e 1. O que essa linha aqui faz é representar cada cor do vermelho, verde e azul em valores entre -1 e 1. E por que -1 e 1, Lucas? Aí, novamente, a gente segue o paper original do DC-GAN. A gente vai ver que lá no gerador, mais especificamente, a gente trabalha com uma função de ativação tangente hiperbólica, que produz saídas entre -1 e 1. E isso, nos testes empíricos do paper, é um que trouxe bons resultados. Então, quando você treina a sua GAN para imagens e representando as cores dela entre -1 e 1, isso geralmente funciona bem. E aí a gente replica o que eles observaram empiricamente que funciona bem. Só que a gente tem que ter um cuidado que, já que a gente está assumindo que as nossas imagens vão sempre estar representadas entre -1 e 1, o discriminador também tem que considerar a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Mas só para ficar bem clara essa ideia, se você tem valores entre -1 e 1, isso significa que o -1 vai ser preto. Então, se você tiver um pixel onde a cor ali for -1, vai ser preto. O cinza médio vai ser a cor 0 e o branco vai ser a cor 1. Você tem digamos assim, uma diversidade, um repertório assim de valores que funciona bem na prática. E aí você vai ter esse método aqui, load.tf record, que vai aplicar todo aquele pipeline ali que conversamos. Olha lá, ele vai rodar o preprocess image, então ele vai aplicar para todas essas imagens, né? Você vai ter o DS aqui, um data structure de todas aquelas imagens, já aplicando, você vai fazer o parser, né? Você vai carregar
ou naquele formato TF Record, você vai aplicar esse Pre-Process Image para todas aquelas imagens. Aí aqui tem alguns parâmetros que é mais uma questão interna do próprio TensorFlow, porque ele vai fazer tudo isso em paralelo e aquele autotune vai permitir que ele mesmo decida, entre aspas, em quantos núcleos, quantas chamadas em paralelo ele vai fazer ao mesmo tempo, em quantos processos em paralelo. Aí alguns detalhezinhos importantes que são bons a gente comentar. Aqui você faz um shuffle, é como se você tivesse cartas e você embaralha todas aquelas cartas. Isso é só para garantir, tentar reduzir possíveis vieses, porque vai que da forma como você carregou, coincidentemente, todas as primeiras imagens são de homens brancos, aí depois são só de mulheres brancas, depois de homens negros. Então você embaralha tudo para tentar diminuir um pouquinho possíveis vieses. E 10.000 porque são 10.000 imagens. E esse batch aqui, ele garante que você vai formar batches de mesmo tamanho. Vocês lembram que a gente definiu que a gente tem 128 imagens por batch? E se você fizer uma conta, bom, você tem 10.000 imagens para 128 batches. É tipo quando você tem uma sala de aula e você fala, gente, forma grupos de 4 aí, e de repente um grupo vai ter 3 pessoas ou 2 pessoas, sabe, vai sobrar, porque você não vai ter necessariamente todo mundo em grupos de 4 alunos certinho. Então, esse batch com esse drop remainder vai garantir isso aqui pra gente. Se sobrar algumas imagens que ficam fora do batch, até no exemplo aqui específico eu já fiz o cálculo, são 10.000 imagens para 128 imagens por batch, no fim das contas vai ter 78 batches, se eu não estiver errado as contas, 78 batches. E vai sobrar 16 imagens que ficam fora. Aí o que ele faz? Ele dropa, ele descarta essas 16 imagens, porque é importante que todos os batches tenham o mesmo tamanho para a convergência lá do treinamento funcionar bem. Aqui também tem um método que funcionaria se você não estiver trabalhando com TF Records, você carregar a imagem de uma pasta, mas aí não vem ao caso. E agora aqui a gente está fora do método, é onde a gente vai de fato carregar todo aquele dataset ali. Ele vai verificar se você vai carregar de TF Record ou de uma pasta. Quando a gente roda aqui o Colab, o que ele vai executar vai ser esse camarada aqui. E logo depois vai ter um preview aqui usando a Matplotlib para exibir algumas imagens de exemplo. Em geral, é bom você fazer isso porque aí você faz algumas verificações. Você verifica se as imagens estão sendo carregadas corretamente ali do dataset ou não. Carregou, aparentemente tudo bem. Ali algumas das nossas celebridades. É importante dizer que antes de treinar uma GAN, é sempre importante você visualizar seu dataset primeiro. Se você perceber algum problema envolvendo corte, normalização, porque se vocês olharem aqui, essas imagens já aplicou aquela ideia ali do crop que eu falei para vocês e normalização. A gente precisou desnormalizar de volta para poder exibir, ó, que é o que a gente está fazendo aqui. Volta de -1 em 1 para 0 em 1, que é o formato que a Matplotlib aqui está trabalhando. Você visualiza só para ver se tem algum problema aqui. E isso eu falo para vocês com experiência própria. Teve um projeto que eu estava auxiliando um aluno que era para você reconhecer ações em vôlei. Então você tem um vídeo de uma partida de vôlei, você marca numa caixinha o que cada atleta está fazendo. Um está sacando, o outro está fazendo bloqueio. Enfim, ações de vôlei. E o que acontece? A gente perdeu muito tempo porque a gente já tentou treinar a rede sem analisar com muito cuidado se as informações estavam indo corretamente para a rede neural. Então é muito importante você visualizar antes com muito cuidado para ver se a rede neural está recebendo as informações certas. Um erro muito comum para iniciantes ou até pessoas experientes é não tomar esse devido cuidado. Aí você começa a perceber muitos problemas no treinamento, aí fica tentando ajustar parâmetros na mão para ver se melhora. E na verdade o problema não tem nada a ver com a rede, é um problema de antes. Você entregou a informação recortada de um jeito errado, que foi exatamente o erro que a gente cometeu. A gente estava recortando aí parte do atleta estava ficando fora, aí não tinha como a rede neural fazer um bom trabalho. Então é bom você gastar muito tempo para verificar se os seus dados estão pré-processados de uma maneira correta antes de entregar para a rede neural. Aqui na célula 5, entramos num conceito muito importante que é o inicializador de pesos. A gente costuma inicializar a nossa rede neural com pesos aleatórios. Voltando àquela analogia, como se eu tivesse lá no terreno em busca do buraco mais fundo, né? Imagina que eu seja tipo uma topeira, né? Eu estou buscando o buraco mais fundo, só
que eu posso iniciar em qualquer ponto do meu terreno. É como igual um jogo do respawn, né? Eu nasço em qualquer local possível. Às vezes eu posso dar a sorte de nascer, ou seja, aparecer no terreno numa posição muito boa ou numa posição muito ruim. E inicializador de pesos, ele não vai garantir com certeza absoluta onde que eu vou nascer, mas ele tenta fazer você nascer numa posição boa. É uma maneira da gente garantir, definir um ponto de partida para nossa rede que seja menos pior, sabe? Parta de um ponto que seja bom. Tente buscar um ponto de partida que seja bom. Quando a gente trabalha com inicializador de pesos, você vai ter que, para todos os seus parâmetros da sua rede, e geralmente a sua rede vai ter milhões de parâmetros, eu acho que é o caso, é o caso dessa rede aqui, dessas redes, você tem milhões de parâmetros, então você vai ter que definir um valor aleatório para cada parâmetro, e você pode definir valores grandes ou pequenos. Se os valores forem muito grandes, isso vai gerar problema na parte matemática mesmo, pois aí corre risco de seus gradientes explodirem, que é algo que eu já falei também em playlists anteriores. Se os seus valores começarem a crescer demais, você gera um problema de memória, de armazenamento da sua rede, que não é bom, e se for pequeno demais, 0,00000, sabe, valores cada vez menores, isso acaba fazendo com que os passos que você dá, vamos lembrar que a taxa de aprendizado, igual eu mostrei para vocês, também é um valor muito pequenininho, 0,000. Se você multiplica um valor muito pequeno por outro valor menor ainda, vai dar algo muito pequeno. Isso faz com que você fique estagnado, você dê passos cada vez mais devagar, sem nunca chegar em lugar nenhum. Você vai tentar evitar esse tipo de peso ruim, seja valor muito grande ou pequeno, porque os dois vão prejudicar a convergência da sua rede de qualquer forma. Então, o inicializador, ele força os seus parâmetros iniciarem com pesos melhor escolhidos, que é o caso aqui. No caso, a gente está trabalhando com um inicializador, que também foi o que os pesquisadores lá do DCGAN descobriram, que o ideal é você construir uma distribuição normal, né, a famosa gaussiana, o gráfico típico de sino, aonde você vai ter uma média zero e um desvio padrão de 0,02. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai construir uma distribuição normal, então você vai ter uma série de valores, é um conjunto com muitos valores, e se você calcular a média de todos esses valores, a média vai ser zero. E se você calcular o desvio padrão desses valores aí, você vai ter algo em torno de 0,02. E lá no paper, né, eu fui investigar o paper para ter um pouquinho mais de noção dos motivos desses valores funcionarem bem, é que a média zero acaba mantendo um equilíbrio entre ativações positivas e negativas. No fim das contas, a rede vai distribuir valores positivos e negativos, e quando você fica em torno dessa média zero, você não vai ter um desequilíbrio entre valores positivos e negativos. E esse desvio padrão pequeno, ele evita que ocorra esse problema dos gradientes explodirem, igual eu falei. Então, de você gerar valores grandes demais. E tudo isso também está muito relacionado a escolhas de camadas na nossa rede, que eu vou mostrar ali para vocês, que quando você trabalha com camada de convolução, esses valores que ficam em torno da média zero funcionam bem. E também o batch normalization, que eu já comentei também em alguns vídeos da playlist, que já meio que faz isso. O batch normalization, ele já ajusta os parâmetros da sua rede para ficar numa distribuição normal. Isso faz com que a convergência funcione bem, você minimiza problemas de overfitting. Então, dos vários testes, observou-se que iniciar com esses parâmetros em geral funciona bem, e foi algo que foi observado aqui, né, nos meus testes. E também tem um outro ponto. Os pesos começarem próximo de zero, mas não ser igual a zero, também produz uma certa diversidade. Você quer que gere rostos diversos, e para isso você tem que ter um conjunto de valores aí grande o suficiente para isso. E é por isso que é importante não ser igual a zero. Então você não pode nem ter valores grandes ou pequenos demais para você evitar o problema de gradiente desaparecendo ou gradiente que explode. E também, se você for parar para pensar, se todo mundo começar com zero, você vai fazer com que todos os neurônios partam do mesmo ponto e talvez acabem por aprender a mesma coisa. Então, você definir valores diferentes para cada neurônio faz com que cada um analise algo diferente, gerando essa diversidade que a gente está buscando. Os valores vão ficar, grande parte deles, entre 0,02 e 0,02 negativo. O desvio padrão é algo que define isso aí pra gente. Então, os valores vão ficar
entre menos 0,02 e 0,02 aproximadamente. Mas você vai ter alguns que vão ser até um pouquinho maiores ou menores. Por exemplo, 0,04, 0,06 também, mas é muito raro. Então, você vai ter valores muito pequenininhos, entre 0,06 negativo e 0,06. Mas 95% dos valores vão estar entre menos 0,04 e 0,04. Os pesquisadores do paper perceberam que, mais do que isso, poderia acontecer o problema de gradiente explodir ou do gradiente desaparecer, se for muito pequeno, mas, ao mesmo tempo, você precisa de uma certa diversidade para cada neurônio aprender algo diferente e contribuir para características de fenótipo ali da face variarem. Mas isso não significa que essa estratégia aqui seja a melhor possível, tá? Só está indicando que no paper, percebendo que essa estratégia funciona bem, mas eu já estava pesquisando que existem outras mais sofisticadas e ainda melhores, mas eu não quis colocar elas não, senão acho que ia complicar um pouquinho, que eu queria ainda que esse vídeo seja um pouco mais didático. Mas só lembrando que aqui eu estou definindo a inicialização dos meus pesos para ser usado nessa aula seguinte, 6 e 7, onde eu vou definir a arquitetura do meu gerador e também a arquitetura do meu discriminador. E, finalmente, vamos entrar agora numa parte bem interessante, que é o gerador. Aqui a gente vai definir todas as características da nossa rede neural que vai gerar faces. E até partindo aqui do comentário, o que esse gerador vai fazer? Ele vai receber o vetor Z, que a gente falou, o vetor latente com 100 números, e ele vai transformar esse vetor de 100 números em uma imagem 64 por 64 de uma face. Então, ele vai ter esse input, vai receber esse vetor latente e vai ter o output, a saída, que vai ser essa imagem de 64 por 64. E aqui a gente vai entender como esse gerador faz isso, nessa descrição aqui. Lembrando, reforçando que aqui a gente está trabalhando com uma versão de CNN, vamos dizer assim, não é exatamente a CNN que a gente está acostumado, mas é uma rede baseada em camadas convolucionais transpostas, eu já vou comentar sobre isso, mas o gerador, em teoria, pode ser qualquer coisa, pode ser transformer, pode ser um perceptron multicamada, depende do seu problema, depende do tipo de dado que você está trabalhando. Então, ele vai receber essa entrada, né, o vetor latente, a gente está definindo que essa entrada vai ter o tamanho desse vetor latente aí vai vir essa camada dense, que a gente está vendo aqui, que ela vai pegar esse vetor de 100 dimensões e projetar em uma representação 4x4 de 512. Então, é como se ele pegasse aquele vetor de 100 dimensões e começasse a representar numa espécie de imagem de 4x4 pixels. Só que é uma imagem de 4x4 pixels, onde cada pixel tem 512 canais de informação. Isso é algo bem abstrato para a gente entender. Então, é como se fosse uma imagem de 4x4, só que cada pixel armazena 512 informações diferentes, que não são cor necessariamente, mas são características visuais abstratas. Um diferente tipo de textura, padrão. Fazendo uma analogia muito ruim, é como se cada canal guardasse uma informaçãozinha de o olho da pessoa com cabelo, nariz com olho. Não chega a ser isso de um jeito direto, mas são estruturas bem abstratas que representam ainda muito baixo nível o que é aquela imagem, o que é aquela face ali. Imediatamente ele já aplica, aí observa que ele já inicializou daquele jeito, imediatamente ele já aplica o batch normalization, que normaliza as ativações, faz com que toda aquela informação ainda esteja numa representação de distribuição normal. Num primeiro momento, isso não vai ter um efeito tão grande, mas à medida que o treinamento vai avançando e esses números vão se modificando, você sempre tem que forçar eles a continuarem numa distribuição normal para ter melhor convergência. Em geral, a gente aplica batch normalization para a gente ter uma melhor convergência, evitar overfitting e o nosso treinamento ir para algum lugar que faça sentido. E no caso da GAN, a gente tem que enfrentar um problema que é o mod collapse, que, em resumo, é quando a nossa GAN colapsa e às vezes ela acaba tentando buscar atalhos para resolver o problema. Um dos problemas típicos que acontece de mod collapse é todas as faces serem iguais. Às vezes ele acha um atalho que, vamos supor, essa face aqui engana bem o discriminador. Então eu vou gerar todas as faces iguais, que eu vou enganar o discriminador e vou mandar bem.
Batch Normalization, ele ajuda a ajustar os valores de um jeito que tudo continue funcionando bem. E no gerador aqui a gente trabalha muito com o Renu, que também é algo que no paper eles observaram que funciona bem. O que o Relu faz? Basicamente, todos os valores negativos se tornam zero e os positivos se mantêm como está. É um jeito simples de você inserir não linearidade na sua rede neural. Fazer com que a saída seja não linear faz com que ela consiga aprender padrões mais complicados. É uma função não linear, ela consegue representar mais informação diversa do que uma função linear simples, que é só uma linha. Isso permite com que a nossa rede tenha um pouquinho mais de criatividade. E quando chega aqui, ele pega todos aqueles 8.192 valores, do 4 vezes 4 vezes 512, porque quando você aplica todos esses procedimentos aqui, é um vetorzão com todos esses valores, 8.000 e tantos valores. Aqui, ele volta a ter uma representação que lembra um pouco uma imagem, né? Um formato 4x4 e 512. Então, naquela etapa, você passa a ter uma representação que lembra um pouquinho o formato de imagem 4x4 pixels, só que cada pixel tem 512 valores. Não chega a ser uma imagem, é uma espécie de mapa de características, mas que ainda é muito abstrato, mas que já começa a dar uma cara, uma representação de imagem. É um DNA daquela face, mas ainda muito inicial, porque a gente vai pegar todos esses valores e ir reduzindo a quantidade de canais até virar uma imagem de verdade, que é o que a gente quer. Em seguida, entramos na primeira camada convolucional transposta. De certa forma, ela faz o oposto do que uma convolução normal faz. Se vocês voltarem, especialmente no vídeo que eu falo sobre CNN, a camada convolucional, a cada vez que você aplica ela, você reduz o tamanho espacial, mas já representando padrões. É uma operação baseada em filtros, em kernels, que aí busca padrões para tomar uma decisão. Por exemplo, dizer se na imagem tem um gato ou cachorro, que foi até o exemplo que eu usei no vídeo. Mas a convolução transposta, que é essa que eu marquei aqui no código, ela faz o oposto. Ela aumenta o tamanho espacial ali da imagem. E no caso, o efeito que vai ter aqui, só para a gente começar a entender o que está acontecendo, ele recebe aquela imagem de 4x4, vamos dizer assim, 512 canais, e vai transformar numa representação de 8x8, mas com 256 canais. Então é como se eu estivesse fazendo uma espécie de zoom na imagem, uma vez representando, entre aspas, com mais pixels, com uma resolução espacial maior, eu estou usando aquelas informações todas dos canais e codificando para representar nessa imagem maior, com mais pixels. Então a gente faz algo que a gente chama de upsampling. A gente está aumentando a amostragem. A gente está dobrando o tamanho da imagem, reduzindo a quantidade de canais pela metade. E ao fazer isso, a gente está pegando aquela informação abstrata, que são esses canais aí, e usando elas para descrever essa informação em mais pixels. Então é como se a gente estivesse fazendo uma descompressão de arquivo zip, sabe? É como a gente estivesse dizipando todos aqueles canais em algo que vai representar uma imagem. A gente vai fazendo isso sucessivamente até não ter canais mais. Cada pixel já ter aquela informação completa. Então tem essa noção. A gente está cada vez mais aumentando a resolução espacial e usando essa informação abstrata dos canais para tomar a decisão das cores. Mas não é também uma decisão completamente abstrata. É como se a cada vez que você aplica a convolução transposta, você já começa a aplicar na imagem informação visual das faces. Então, se naquela etapa zero, onde a gente só fez essa projeção aqui, você tem as informações abstratas de um jeito muito solto, ali você já começa, ao aumentar a resolução da imagem, já tomar algumas decisões de proporção e estrutura global da face. Então já começa a decidir onde a cabeça vai ficar, como que vai ser o fundo, como é que vai ter mais ou menos a descrição daquela face ali, mas sem muitos detalhes. Quando você aplica essa convolução e usa aquela informação como alimento para tomar essa decisão, você tem filtros que já aprenderam o que colocar de informação em cada pixel. É como se fosse um desenho mesmo. Quando você imagina um artista desenhando alguma coisa, você tem ele fazendo uma espécie de esboço
esboço da proporção. Ele não sai desenhando os detalhes finos logo de cara. Quando um desenhista vai fazendo um desenho, ele primeiro desenha uma esfera para marcar onde a cabeça vai ficar, faz uma marcaçãozinha de onde o pescoço vai ficar, e de certa forma é o que está acontecendo aqui. Ele está começando a tomar decisões do esboço daquela face. Aí, novamente, ele aplica o Batch Normalization e o ReLU, igual a gente tinha discutido, pelos mesmos motivos. Se ao começar a fazer aquele desenho, os valores ficarem um pouquinho fora da escala, o Batch Normalization já faz aquele ajuste e o ReLU aumenta a diversidade, apagando os valores negativos. É um jeito muito simples de adicionar não linearidade e, assim, aumentar a diversidade. E aí, em seguida, ele faz a mesmíssima coisa de novo, mas fazendo o quê? Aumentando a resolução da nossa imagem agora para 16 por 16. Então, agora a nossa imagem está um pouquinho maior e a gente usa as informações dos canais lá, 256, agora fica 128 só. Então, é como se você tivesse uma imagem. Não chega a ser uma imagem, né? Aqui o termo que a gente usa é mapa de características. A gente tem um mapa de características 16 por 16, onde cada posição você tem 128 canais. E aqui, ao dobrar a resolução, aqui ele já começa a tomar umas outras decisões de um nível um pouco mais baixo. Então ele já começa a tomar um pouquinho de decisões, como se fizesse um esboço. O olhinho vai ficar mais ou menos aqui, o nariz vai ficar mais ou menos aqui, tendo uma certa distanciazinha em relação ao olho, e a boca vai ficar mais ou menos aqui. Então aqui, ao aumentar a resolução, ele já vai, nesse canal de 128, já representar as informações de face ali onde cada coisa vai ficar. Aí, algo que eu não comentei que é importante é a questão... Boa parte dos parâmetros aqui são os parâmetros que a gente está acostumado da camada convolucional. Por exemplo, quantos filtros são, qual que é o tamanho da máscara, né, de cada filtro, 4x4, os strides, que são os passos que você dá. Enfim, aqui são parâmetros típicos da camada convolucional comum, e não vem ao caso eu ficar explicando de novo, mas só um comentário importante é que aquela inicialização que a gente definiu na célula 5, a gente está passando aqui. E existe também o bias, que se vocês observarem aqui está como falso, na última camada vai ser true. Esse bias é o mesmo bias que a gente está acostumado a mexer quando a gente trabalha, por exemplo, com perceptor multicamada. Aquele parâmetro B, que é uma informaçãozinha que você também aprende no treinamento, mas que é independente de cada neurônio. Não é necessário você trabalhar com bias se você aplica o Batch Normalization. Também é uma das informações muito falada na literatura. O bias é um parâmetro importante para você ter um aprendizado independente de cada neurônio, mas se você aplica o Batch Normalization, nesse contexto aqui, acaba não sendo tão necessário utilizá-lo. E como na última camada a gente não usa Batch Normalization, a gente aplica o bias aqui. Mas aí a gente vai aplicando essa mesma ideia que eu estava discutindo com vocês, camada a camada. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter a imagem 8x8, aqui a imagem já vai se tornar 16 por 16. Aí aplica a mesma ideia. Aqui você vai ter... É idêntico, a única coisa que está mudando é a quantidade de filtros. Pois à medida que a imagem vai ficando maior, você vai ter menos unidades, menos neurônios, e já vão ter uma noção mais alto nível de toda a representação daquela imagem. Antes, você precisava de mais filtros para processar toda aquela informação, por exemplo, 256 canais, 512 canais, 256 canais, 128 canais, né? À medida que você vai tendo menos canais, você vai tendo também menos neurônios para processar toda aquela informação. E é como se todas essas informações abstratas já estivessem aos poucos, à medida que você vai aumentando a resolução, já descritas na imagem, mas descritas daquele jeito que eu falei para vocês. Começa por um esboço e a cada etapa, a cada camada convolucional transposta, você vai tomando decisões para os detalhes mais finos da sua imagem. Então, por exemplo, quando você está nesse estágio aqui do 32 por 32 e 64 canais, aqui você já vai ter uma imagem de 32 por 32 e já não está mais tanto no esboço, você já está nos detalhes mais finos, já está definindo a sobrancelha vai ser assim, o lábio vai ser assim, o queixo vai ser desse, sabe, os detalhes. Você vai do mais alto nível até o baixo nível, assim, no sentido de detalhe. Você vai detalhando cada vez mais à medida que a resolução vai crescendo.
até que você chega na última camada, aonde você já vai ter finalmente a imagem 64 por 64 sendo 3 canais só, que vai ser o canal do vermelho, verde e azul. E ao longo desse processo, ao longo de cada camada, você quer que cada filtro, por exemplo, aqui são 64 filtros, 128 filtros. Se o seu gerador aprender bem, cada filtro vai saber fazer o seu trabalho como se fosse um pintor, já definindo, bom, o rosto vai ter que ter... Aí é um pouquinho difícil assim detalhar porque é muito abstrato. É como se fossem vários filtros, várias formigas que juntas vão sabendo onde colorir as coisas até gerar uma face realista. E ao longo do processo de treinamento, essas formigas, entre aspas, esses filtros que vão andando pela imagem, pintando ela, vai sabendo direitinho onde esboçar, onde representar. Desde as formigas do nível mais alto, que vai saber esboçar onde a cabeça vai ficar, passando para as formigas seguintes, que já vão saber detalhar um pouco melhor o olhinho, o nariz, até que vai ter as formiguinhas que vão saber pintar a sobrancelha certinho, pintar o nariz certinho, pintar o lábio certinho, até que chega nessa última que arremata e já faz a pintura completa. Tipo assim, tomar as decisões pixel a pixel, saber aqui vai ser um vermelhinho, aqui vai ser um verde, aqui vai ser um azul, de tal e tal jeito, até gerar a face. E novamente aqui, ó, a tangente hiperbólica, que gera a imagem no intervalo entre -1 e 1. Então vamos lembrar que a imagem gerada aqui vai estar naquele formato, que o vermelho, verde e azul vão ter valores entre -1 e 1. Que é o que no artigo que eles pesquisaram, em geral, funciona bem. E é isso, todo esse camarada aqui para construir o gerador. A gente printa aqui rapidinho como que esse gerador vai ser. E aqui a gente pode olhar, tudo que a gente discutiu está aqui detalhe a detalhe. Ao apresentar esse summary, esse resumo, esse print que eu coloquei aqui embaixo, na verdade não o print, mas o summary, a gente consegue ver exatamente quantos parâmetros essa rede tem. E essa rede, ela tem 3 milhões de parâmetros, só o gerador. Por isso que uma rede neural é tão complexa. Você tem que ir ajustando pesos de mais de 3 milhões de parâmetros só para o gerador. A gente já vai falar do discriminador, o que dá um total de 13 mega. Agora chegamos no discriminador que vai fazer algo parecido, mas o processo inverso. O discriminador, o que ele vai fazer? Ele vai receber aquela imagem que vem do gerador, naquele formato 64 por 64 e 3, e no fim ele vai dar uma nota. Então, o que o discriminador vai fazer? Ele vai receber aquela imagem que o gerador gerou, naquele mesmíssimo formato, e ao fim do processamento todo, ele vai dar um valor entre 0 e 1, sendo 0 o falso, se eu não estou enganado, e o 1 o real. Então, ele vai dar um valorzinho entre 0 e 1. Pega a imagem e a saída vai ser só o númerozinho, que vai ser o 0 para falar que é fake e o 1 para falar que é real. E aí agora a gente vai entender como é que o discriminador faz isso. E se você entendeu bem o que o gerador faz, não é tão difícil entender o discriminador, porque ele faz exatamente o processo inverso. O discriminador é uma rede convolucional, vou dizer típica, porque a rede neural convolucional típica costuma ter o padding, que é aqui, pooling, desculpa, o pooling... A gente não tem aqui, a gente só tem o convolucional mesmo. Mas ele vai fazer um processo inverso, que é pegar a imagem 64 por 64, representar em 32 por 32, depois 16 por 16, 8 por 8, 4 por 4, até finalmente chegar num único valor que vai ser a nota entre 0 e 1. Como vocês podem ver, ó, o Conv 2D típico. E de uma forma muito parecida com o gerador, você também vai ter a cada etapa aqui, ou seja, a cada camada convolucional, você vai analisar detalhes mais gerais, o rosto como um todo, até que à medida que você avança, você vai olhando detalhes mais finos. Ou seja, você vai começando a olhar o detalhezinho do olho, o detalhezinho do nariz, o detalhezinho da sobrancelha, e você vai fazendo isso à medida que vai analisando uma miniatura cada vez menor da imagem. Pode até parecer uma coisa contra-intuitiva, porque você vai pensar, ué, Lucas, mas ele vai analisar os detalhes numa versão cada vez menor, mas vamos lembrar que ele vai fazendo isso recebendo o feedback da camada anterior. Então, à medida que você vai andando, ele, por exemplo, essa segunda camada aqui vai ter recebido um feedback dessa primeira camada para fazer essa análise como um todo. Então, não é apenas também naquela versão
informaçãozinha menor, é também a partir de um processamento que foi feito da camada passada. Mas essa ideia de começar a analisar os detalhes mais específicos de pixel, de textura, de linha, até que à medida que avança ele vai olhar detalhes mais gerais, tipo olho, nariz e até o rosto como um todo para tomar decisão, então você também tem essa abstração, essa hierarquia crescendo. Então, naturalmente, como a cada camada você vai analisando detalhes cada vez mais complicados, a quantidade de filtros vai crescendo também. Então, é como se você, por exemplo, tivesse aqui 64 formiguinhas que vão andando pela imagem, olhando certos detalhes e escrevendo uma espécie de relatóriozinho que é passado para as próximas 128 formigas, por exemplo, que vão fazer uma análise. Considerando aquele relatório que veio e também as informações daquela versão reduzida da imagem ali gerada, a ideia geral é essa, né? Mas aqui tem alguns detalhes interessantes para comentar. O primeiro deles é que você não aplica batch normalization na primeira camada, é só da segunda em diante. Isso tem um motivo, porque se a gente aplicasse batch normalization aqui, você modificaria os detalhes, as informações da imagem original. Vamos lembrar que o batch normalization, ele modifica os valores para colocar numa escala que converge bem. Mas ao fazer isso, os pesquisadores perceberam que você modifica as informações da imagem inicial. E isso prejudica um pouco o discriminador no seu trabalho. Então eles recomendam que você não use o batch normalization na primeira camada. Das demais, você continua usando porque é importante. Outra coisa curiosa é que a gente não trabalha com ReLU no discriminador, a gente trabalha com Leak ReLU. E realmente nos meus primeiros testes eu usei, se eu não me engano, Leak ReLU nas duas e não funcionou bem. Quando eu trabalhei com ReLU no Generator e o Leak ReLU no Discriminator, aí funcionou bem. E caramba, Lucas, por quê? Primeiro é que o ReLU, igual eu estava conversando com vocês, se a informação é negativa, ele coloca em 0. E se é positiva, mantém. O Leak ReLU faz algo muito parecido. Se a informação é positiva, se mantém. Agora, se a informação é negativa, ele multiplica por esse valor que eu coloquei aqui dentro, que no caso é 0,2. Então, se a informação que tiver ali dentro, vamos supor, é -1, nem vai ser porque não tem essa escala, mas só para ter um exemplo didático. Se tivesse alguma saída de algum neurônio que seja -1, ela se tornaria menos 0,2. Na prática, o que vai acontecer aqui é que ao invés de você trabalhar com 0, você vai ter valores negativos que vão estar muito próximos de 0, mas sem necessariamente ser 0. Isso é porque o Leak ReLU, ele resolve o problema que acontece muito, que se você sai zerando um monte de valor na rede neural, você começa a ter problemas de neurônios que morrem. Ou seja, neurônios que, a partir do momento que a saída é 0, o 0 multiplicado por qualquer coisa é 0. Então, um monte de neurônios começa só a propagar 0, 0, 0, 0 e perdem informação relevante. Então, quem criou o ReLU observou esse problema, o ReLU padrão, ele tende a matar neurônios, mas isso não chega a ser um problema no gerador, isso não afeta o gerador, pelo que os pesquisadores perceberam, mas no discriminador sim, o discriminador começa a fazer um trabalho pior. Várias daquelas formiguinhas que vão analisando informação, elas começam a se tornar inúteis, só gerando processamento que não chega em lugar nenhum. Então a gente não trabalha com 0, mas trabalha com valores próximos de 0 negativo, mas aquilo mantém os neurônios vivos, ainda armazenando informação útil para tomar a decisão se aquela face é real ou fake. Então aqui o Leak ReLU, ele mantém um pequeno gradiente bem pequenininho negativo, mas que ainda cumpre bem esse trabalho, e o 0,2 também é uma informação que veio do paper. Temos aqui também o dropout. Eu falei muito já de dropout em vários vídeos, então eu não vou ficar detalhando muito profundamente. Só recapitular que o dropout é uma técnica de regularização. Então ele tenta tratar o problema de overfitting, onde aleatoriamente ele vai desligando alguns neurônios durante o treinamento. Aqui mais especificamente, o 0,3 significa que eu estou desligando 30% dos neurônios. Isso ajuda no overfitting, como eu falei, força outros neurônios a trabalharem mais, não ficar dependente de neurônios específicos. Isso
tende a fortalecer a rede como um todo. Então, voltando a essa analogia de formigas, né? É como se algumas formigas durante o treinamento parassem, o que obriga outras a trabalharem mais. Não vai ter formigas preguiçosas. Às vezes uma formiga tá vendo que outra tá fazendo um trabalho muito bem, aí ela não trabalha tanto. Mas se aquela formiga sumir, ela vai ter que trabalhar. Isso como um todo acaba fortalecendo a rede. Mas, ao mesmo tempo, tem uma característica aqui de dificultar o trabalho do discriminador, né? O dropout, ele torna o trabalho da rede mais robusto, porém o treinamento fica mais difícil. E isso acaba caindo como uma luva aqui, pois o discriminador, ele geralmente tem mais vantagens sobre o gerador. Quem está trabalhando com GAN geralmente tem o problema do discriminador rapidamente começar a fazer um trabalho melhor e superar o gerador. E o dropout acaba sendo um obstáculo que obriga a nivelar o jogo e ficar todo mundo pau a pau ali no mesmo nível. Então é um dos motivos para a gente ter o dropout aqui também. Torna ele menos confiante. No fim das contas, né, à medida que a gente vai avançando aqui em camadas convolucionais, a quantidade de filtros vai aumentando, você passa a ter menos pixels, né, a imagem vai ficando menor, mas você vai ter mais formigas analisando toda aquela informação. Então você passa a ter mais conceitos, mais aprendizado, mais informação que você foi recebendo das camadas passadas. Então é aquela ideia, nas primeiras camadas as formigas analisam mais bordas, tons, esse tipo de coisa, nas camadas médias já começa a ter noções de textura de pele, de informação de olho, de nariz e tal, até que nas últimas ele já começa a analisar rostos como um todo. A formiga já é capaz de analisar o olho em conjunto com o nariz e a boca para tomar a decisão se aquilo é uma face real ou não. Lembrando que a rede não necessariamente sabe se aquela imagem é real ou fake, ela vai entregar a nota sem saber isso. Isso para você não ter nenhuma questão de viés ali influenciando. E finalmente, né, feito isso tudo, a gente chega nessa última camada aqui, sigmoid, activation sigmoid, que vai tomar a decisão final. Mas vamos entender melhor. Primeiro a gente aplica o flatten. O flatten é uma operação de vetorizar, então ele pega toda aquela imagem toda aquela representação, melhor dizendo, que quando chega aqui, ele vai ficar muito parecido com a informação inicial do gerador. Você vai ter uma imagem de 4x4, onde cada pixel você tem 512 canais de informação. Mas é uma informação diferente, é uma informação que a rede foi aprendendo e cada canal traz um certo feedback de características que ajudam a tomar a decisão se aquela face é real ou não. O Flatten vai pegar toda essa informação 4x4 e cada pixel, né, tem 512, e vai transformar num vetor gigantesco de mais de 8.000 valores. Então ele vai pegar esses 8.000 valores aqui, x, e esse x vai ser alimentado num único neurônio sigmoide que vai olhar aquelas 8.000 informações e representar num único número entre 0 e 1 que vai dizer se a imagem é real ou fake. Então, se a informação for, a saída do sigmoide for muito próximo de zero, por exemplo, 0,05, então ele está dizendo que aquilo muito provavelmente é fake. Agora, se a saída for um valor, é sempre algo entre 0 e 1. Se o valor estiver muito próximo de 1, vamos supor 0,95, ele tem quase certeza total que é real. Agora, se a saída for um valor tipo 0,5, se esse out for tipo 0,5, ali está em dúvida profunda, que o meio é exatamente, tipo assim, ele não é capaz de tomar uma decisão se é real ou fake. 0,51, ele acha que é uma imagem real, mas com muita dúvida. Se for 0,49, ele acha que é fake com muita dúvida. O 0,50, ele não tem certeza. Ele não sabe se é real ou se é fake aquela face. E esse é o objetivo do treinamento. Se o treinamento for bem sucedido, a gente quer que o discriminador seja incapaz de tomar decisão, tenha muita dúvida se aquela imagem é real ou fake. E é por isso que a gente está usando sigmoide, a gente quer um valor entre 0 e 1. No caso, a tangente hiperbólica, gerando um valor entre -1 e 1, não vai ser muito útil para isso. Geralmente, nesse tipo de treinamento, nesse tipo de classificação, a gente quer algo binário, entre 0 e 1. Da mesma forma, a gente tem um summary e tal, descrevendo todas aquelas informações, e como a gente pode ver, essa rede ela é bem grande também, tem mais de 2 milhões de parâmetros. E perfeito, agora que a gente viu isso tudo, a gente vai entender um pouco melhor alguns aspectos do otimizador.
No caso aqui, a gente está definindo todos os parâmetros de otimização, mas também a função de perda do nosso discriminador. Ele vai trabalhar com a função de entropia cruzada, binária. Geralmente você trabalha com essa função de custo, mesmo função de perda, quando você tem um método, um modelo binário. Um modelo que dá saídas ou verdadeiro ou falso. Se eu não me engano, no nosso de classificar se é gato ou cachorro, a gente usou essa função de perda também. Essa função de perda, basicamente, ela mede o quão errado está a nossa predição e quanto maior o erro, maior a penalidade e maior o ajuste nos pesos. Eu não vou mostrar aqui a fórmula porque eu acho que num dos vídeos anteriores eu já falei sobre ela e para o vídeo não ficar tão pesado, mas para ter um exemplo simples para a gente entender, imagina que o discriminador disse que a imagem é real. Aí ele deu uma nota, como é entre 0 e 1, ele deu, por exemplo, 0,9. Ou seja, ele diz que tem praticamente 90% de chance, né, de certeza na cabeça dele que a imagem é real. Só que a imagem é falsa, a imagem foi gerada pelo gerador. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu estou falando para vocês, o discriminador errou feio. Como ele errou feio, essa função de entropia cruzada binária vai dar uma punição, entre aspas, vai dar um loss, uma perda muito grande, e isso vai obrigar que aqueles gradientes façam ajustes mais fortes para os meus parâmetros. Então, a minha bússola, ela já vai dizer, ó, você está indo para um caminho completamente errado, você tem que ir para lá para corrigir. Agora, se ele disse que é falso, ou seja, disse um valor 0,1 e a imagem é falsa mesmo, ele foi bem. Então, o ajuste vai ser menor, a punição vai ser menor e, consequentemente, você vai ter menos penalização. E para a gente definir isso, a gente define desse jeito aqui, BCE, que é a Binary Cross Entropy mesmo. E esse Logits aqui é basicamente um parâmetro que vai fazer alguns ajustes ali antes de aplicar a entropia cruzada. Em resumo, você costuma trabalhar com Logits igual a true se você estiver trabalhando com a função de ativação final, algo que não seja sigmoide. Se você colocar Logits igual a true, você vai estar assumindo que a sua rede neural está trabalhando com valores maiores, tipo 100, 50, menos 100. Então, ele vai fazer aquele ajuste para os valores ficarem entre 0 e 1 e aí aplicar a função. Então, a gente não liga isso aqui, porque senão ele vai aplicar sigmoide 2 vezes. Então, é por isso que a gente liga aquele parâmetro ali, Logits, colocando falso. Que Logits são os valores antes de a gente aplicar a função de ativação final. Em seguida, a gente define um otimizador para o modelo generator e o discriminator. Você vai ter dois ADA diferentes, porque são duas redes. Cada rede tem o seu otimizador. Então, você vai ter duas bússolas, a bússola do discriminador e a bússola do generator. E observa que a gente está passando aqui a taxa de aprendizado de 1. Os dois têm o mesmo beta 1, que isso também é algo lá do artigo que é interessante. E aqui a gente entra num conceito que não tem no artigo, mas que aqui foi importante, acredito que para o dataset ali em questão, dar melhores resultados. Esse label smooth é só uma gambiarrazinha simples, mas que ajuda a tornar o nosso discriminador também menos confiante. Isso aqui também foi uma estratégia que ajudou a estabilizar, porque sem esses ajustes o discriminador estava ganhando do gerador muito facilmente. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui, se vocês olharem real label 0,9 e fake label 0,1, o discriminador nunca vai dizer com 100% de certeza se algo é real ou fake. Vamos supor, ele analisou uma imagem e ele está dizendo, ó, eu tenho 100% de certeza que isso aqui é real. Então, a nota que ele deveria dar no sigmoide é 1, mas ele dá 0,9. Por quê? Para gerar sempre um pouco de dúvida a mais e ele trazer um feedback mais útil para o gerador. As notas de saída que o discriminador dá é o feedback que o gerador usa para entender se ele está acertando ou errando muito e fazer os seus ajustes de peso. E quando você trabalha com valores muito absolutos como 1 e 0, isso acaba trazendo feedbacks menos úteis. Traz mais dificuldade mesmo para o gerador convergir. Então você acaba mentindo um pouquinho mesmo. Para explicar um pouco melhor isso, se a gente trabalhasse com rótulos absolutos tipo 1 e 0, se o discriminador dá um valor tipo 1, isso acaba
gerando gradientes muito grandes para o gerador, porque o gerador vai entender, nossa, eu estou errando muito, então vou ter que fazer ajustes muito pesados aqui. Só que esses ajustes muito pesados acabam desequilibrando muito o gerador. Você acaba fazendo mudanças muito drásticas que desestabilizam a rede. E quando você, ao contrário, se o discriminador der valores tipo 0, isso acaba trazendo gradientes muito pequenos, pouco feedback útil. Muitas vezes o gerador vai fazer ajuste quase que nenhum. Então, esses valores absolutos, 1 e 0, ou vai fazer o gerador mudar completamente certas coisas, ou mudar nada, o que acaba trazendo instabilidade nos dois casos. E quando eu fiz essa modificação para 0.9, 0.1, às vezes uma mudança muito drástica, ela faz uma mudança menos drástica, ou quando o gerador entende que é para fazer mudança nenhuma, ele faz uma mudançazinha. Isso, na prática, torna o nosso discriminador mais humilde e traz gradientes mais estáveis para o gerador, nem gradientes grandes demais ou gradientes que não mudam nada. Então você sempre obriga a fazer uma mudançazinha, mas uma mudançazinha mais estável. Mas o que isso aqui afeta na prática é que o nosso discriminador nunca vai dar valores entre 1 e valores exatamente 1 ou exatamente 0. Ele sempre vai trazer valores entre 0.1 e 0.9. Eu poderia aplicar só no real e no fake gerar 0. Aí é muito questão de teste. Muitos papers fazem esse tipo de teste. O fato é, se você aplica nos dois, é uma abordagem mais conservadora e segura e tende a ajudar a tornar o seu treinamento mais estável e gradientes mais saudáveis. Aí você tem outras questões, o Checkpoint Manager, esse cara aqui que vai salvar versões dos dois modelos, então é uma função do próprio TensorFlow que vai salvar de tempos em tempos a sua rede geradora, a sua rede discriminadora e também os parâmetros do seu otimizador do gerador e do discriminador. Então ele vai salvando tanto as bússolas quanto os modelos como um todo, todos aqueles 3 milhões, 2 milhões de parâmetros de um ou de outro. Aí eu informo, enfim, eu passo o objeto que vai fazer isso, a pasta onde esses checkpoints vão ser salvos, e o max to keep aqui é quantas versões você vai manter. Então ele salva os 3 últimos checkpoints, porque não precisa de mais do que isso, né? Mais checkpoints, mais estágios da sua rede vai gastar muito espaço, porque vocês viram que o gerador, se eu não me engano, usa mais de 12 MB, o discriminador 10 MB, então não tem porque eu salvar 100 versões, 200 versões. Você só vai precisar das mais recentes. Você ainda tem um intervalo para trabalhar, porque se a última versão ela tem algum problema, você ainda tem a penúltima e antepenúltima para voltar. Então você salva. E aqui outra questão, esse aqui é uma outra semente que a gente definiu, mas essa semente é só na visualização. Vou rodar aqui rapidinho para vocês verem. É uma coisa interessante desse código da maneira como tá. À medida que o treinamento vai acontecendo, a gente vai vendo pouco a pouco a convergência da rede. A gente vai vendo visualmente a rede aprendendo a gerar as faces. Eu só estou rodando aqui de novo para a gente ver esse aprendizado acontecendo. Mas por que eu precisei definir uma semente? Aqui eu estou definindo uma semente para aquele vetor Z, aquele vetor latente, e eu quero, à medida que a rede vai aprendendo a gerar faces, ver sempre as mesmas faces sendo melhoradas. Não tem por que a cada vez que eu vou verificar a face mudar. Então aqui eu estou definindo uma semente fixa, ou seja, um vetor, que aqui eu estou gerando 16 vetores de 100 dimensões, ou seja, 16 vetores Z para ver 16 faces sendo geradas e a rede aprendendo. Isso a gente vai ver aqui embaixo, eu vou descer no loop de treinamento rapidinho. Aqui a gente está vendo as faces sendo... aquela semente que a gente definiu, que a gente gerou 16 vetores Z, e a gente mostra, à medida que o treinamento vai acontecendo, como as faces geradas ficam. E como vocês podem ver no início do treinamento, as faces ficam horríveis, é normal. Eu, por exemplo, igual aqui, eu treinei 5 épocas e estou vendo as faces como estão. O importante de gerar aquela semente e acompanhar os mesmos 16 vetores, ou seja, as mesmas 16 faces, porque eu consigo acompanhar as mesmas faces sendo aprimoradas, sendo geradas com o tempo. E aí eu consigo ter uma noção se a rede está de fato melhorando, aprendendo ou não. A gente tem até algumas informações aqui, alguns checkpoints sendo salvos, mas é por isso. Eu vou deixar ele gerar um pouquinho mais para depois a gente entender melhor. Logo em seguida, eu não vou comentar muito aqui, porque essa célula 9 é basicamente o código que gera aquele grid
de imagens que a gente visualiza aqui, né? Então, à medida que o treinamento vai acontecendo, ele vai exibindo essas faces, tá vendo? Aí aquela célula está mostrando o código que faz isso. Não é algo muito específico de rede neural, é basicamente matplotlib. Então, para não desperdiçar aqui explicando muita coisa desnecessariamente, eu não vou entrar em detalhes, mas uma coisa interessante é que você passa o módulo, que vai ser o gerador aqui, e vai usar o Z que na verdade é aquele seed, ó, tá vendo? Esse seed aqui é o seed que a gente definiu aqui. Você vai ter 16 vetores Z sendo gerados, todos baseados numa distribuição normal. Em geral, você trabalhar com uma distribuição normal, nesse caso, tem algumas vantagens. A gente sorteia valores ao acaso para ter faces ao acaso também. Quando a gente trabalha com uma distribuição normal, igual essa daqui, né, o TF Random Normal, ele vai garantir que a média vai ser 0 e, se não me engano, o desvio padrão de 1. Isso acaba ajudando em não ter um viés, os valores vão ficar próximos de 0. Valores extremos podendo, de repente, trazer um viés de ter faces com uma mesma característica. E nessa posição assim da origem costuma ser a região mais densa do espaço latente, onde tipicamente as faces mais comuns estão melhor representadas. E à medida que você sai dessa média 0 para outros valores, você vai tendo faces menos comuns. É o que costuma acontecer. E esse desvio padrão de 1 dá uma certa diversidade para os valores variarem um pouquinho. Então, geralmente, no intervalo da distribuição normal é onde você vai ter as melhores faces que o seu gerador vai produzir. Então, agora, por exemplo, aqui a gente está no Epoch 15, elas são as mesmas faces de antes. Só que agora a gente percebe que a definição vai melhorando um pouco. Perfeito, mas aqui, igual eu falei para vocês, é só o grid que, além de estar exibindo, ele também salva numa pastinha aqui do computador todas aquelas imagens ali que foram geradas. A gente pode até ver aqui, ó, nos logs, você tem vários PNGs de todas as imagens sendo geradas que depois pode usar para fazer uma análise visual mais cuidadosa. Aí, finalmente, depois disso tudo, nós entramos na etapa de treinamento mesmo, que é a célula 10. Aqui você tem o loop principal de treinamento. E o que acontece? No início, eu coloquei esse código aqui, não sei se foi a melhor escolha, né? Mas aqui você tem um código que verifica que, se existir pasto de log ou pasto de checkpoint aqui no Google Colab, ele deleta. Só para você ter uma limpeza, se eu parar de rodar e rodar de novo, ele limpa todas as pastas, para não ficar bagunça de treinamento velho com treinamento novo. Foi por isso que eu adicionei esse código aqui. Se você apagar, vai misturar as pastas e vai ficar uma coisa um pouquinho confusa. Isso dá um fresh start assim para começar. Aí você tem a função train step, que é onde acontece todo o treinamento. É só um comentário rápido aqui. Eu coloquei esse decorator, TF function, que é basicamente uma otimização do TensorFlow. Quando a gente adiciona aquele decorator ali, o TensorFlow ele faz ajustes internos de otimização para criar um código mais eficiente na GPU para produzir os resultados. Se eu apagar ele, o Python, ele, por ser interpretado, ele vai gerar a instrução linha a linha e tal, fica um pouquinho menos eficiente. Então, em resumo, eu adiciono aquela linha, na hora de gerar código, o TensorFlow, ele vai tomar decisões para o código de baixo nível ficar mais eficiente na GPU, por isso que a gente coloca. Aqui o train step, ele, a cada passo do treinamento, a gente chama essa função train step. E o que essa função train step ela precisa? Ela precisa de imagens reais, porque a gente vai entregar para o discriminador imagem fake e imagem real sem ele saber, para ele também aprender e fazer seus ajustes internos. E para isso funcionar, eu tenho que passar imagens reais do dataset. E aí tem uma questão interessante aqui, que esse train step, o que eu faço? A cada etapa do meu treinamento, eu treino o discriminador uma vez e eu treino o gerador 2 vezes. Isso é mais uma estratégia para dar uma certa vantagem para o gerador, né? Como se fosse uma corrida. E nessa corrida, a cada passo que o discriminador dá, o gerador dá 2 passos. Porque como o gerador está numa situação de desvantagem, isso também foi um ajuste que eu coloquei para convergir melhor. Antes de eu fazer isso, o discriminador também estava ganhando. Isso não é algo do paper, foi algo que no contexto desse dataset aqui eu percebi que funciona melhor. E por isso que eu coloquei. E aí eu marquei aqui em comentários para a gente saber certinho onde está treinando o discriminador uma vez, onde está treinando o gerador mais de uma vez.
Então, a gente, ao treinar o gerador 2 vezes por vez, a gente dá mais oportunidade para o gerador aprender e conseguir equilibrar esse jogo contra o discriminador. Mas uma coisa interessante é que cada vez que o treinador é gerado, ele usa um outro vetor latente aleatório. Isso é para trazer mais diversidade e ele aprender com informações diferentes. Mas enfim, né, dito tudo isso, vamos acompanhar aqui o treinamento do discriminador. Para entender melhor essa parte, eu recomendo você ver o vídeo anterior, onde eu falo melhor dessa função, porque no treinamento do discriminador e do gerador, os dois atuam juntos. A gente vai ver aqui que os dois atuam juntos. Então, para começar, a gente beca aqui o bet size, que é o tamanho do bet. Basicamente, o 128 vai ser recebido aqui no BS. E aí a gente gera um vetor Z aleatório, que é o alimento para o gerador gerar fácil. Depois, se a gente observar aqui, esse Z é o vetor latente. No caso aqui vão ser 128 vetores latentes, 128 DNAs, que no fim das contas vai gerar a face, vai aplicar toda aquela função do generator para gerar a face. Tanto que esse Z lá a gente pega e joga ele no generator. Eu acho que eu não comentei antes, mas esse training to ou training false, eu basicamente estou definindo se eu estou usando a rede num contexto de inferência ou de treinamento. Porque, fazendo uma analogia, uma coisa é você dizer para o estudante, ó, você está estudando para a prova. Outra coisa é dizer, ó, você agora está fazendo a prova de fato. São duas etapas diferentes. Uma, o estudante está estudando para aprender, para fazer a prova. A outra etapa, o estudante está fazendo a prova de fato. Então, em teoria, ele já estudou. Aquele parâmetro ali define isso, em que estágio a rede está. No caso aqui, se eu não me engano, para o gerador não tem muito impacto, mas no caso do discriminador, se ele entender que ele não está na etapa de treinamento, não tem por que o dropout estar ligado, por exemplo, porque o dropout é uma estratégia de carga para forçar o treinamento ficar mais robusto. Então é por isso que tem aquele parâmetro ali. Eu estou definindo para o TensorFlows ser capaz de compreender que etapa está e aí tomar decisões que vão privilegiar o treinamento ou vão privilegiar a inferência. E certo, eu passo o Z para o gerador. O que vai acontecer aqui? Ele vai gerar 128 imagens falsas. E aí, no discriminador, eu vou sempre trabalhar em par. Ele vai pegar 128 imagens daquele batch, que eu passei aqui antes, 128 imagens daquele batch, e ele vai verificar se aquelas 128 imagens são reais ou falsas, e ele vai fazer a mesma coisa para o fake. Apesar de estar desse jeito aqui, o discriminador não sabe quem é real ou quem é fake. Eu não comentei, mas se vocês observarem bem, toda essa estrutura está dentro desse with TF Gradient Tape as Tape D. E esse Tape D ele é usado ali depois. É que, na verdade, durante essa operação como um todo, o Gradient Tape é como se fosse uma estrutura de dados que vai armazenando uma fita, a sequência de gradientes, quais são todas as operações matemáticas, quais são todos os gradientes sendo computados. Então, é como se fosse um filme de todos os gradientes sendo gravados, armazenados na sequência. E isso também é para o TensorFlow de um jeito eficiente, porque, vamos lembrar, são 3 milhões de parâmetros no caso do gerador e depois 2 milhões de parâmetros no caso do discriminador, e você vai ter que ter um gradiente ajustado para toda essa galera. Então, são vários desses gradientes sendo modificados com o tempo. E essa estrutura gradient tape é um jeito eficiente da gente lidar com toda essa complexidade. Então você acaba sabendo os ajustes que estão sendo feitos com os gradientes com o passar do tempo, guardado nessa estrutura. Só lembrando que esse training tool, eu falei que significa que o dropout é ligado, mas também o batch normalization. Que quando você está no processo de inferência, não tem por que o seu modelo aplicar batch normalization também. Então não é só o dropout, também tem o batch normalization. Mas beleza, depois que você faz isso tudo, o que vai acontecer? Você vai aplicar os gradientes para calcular o loss, ou seja, a perda da rede como um todo, tanto para o real quanto para o fake. Aí vamos entender isso. Aqui a gente está aplicando a função de entropia cruzada que a gente definiu antes. Esse TF1's-like, essa operação, no caso aqui, foi feita, o discriminador analisou 128 imagens aqui, porque são 128 imagens no batch, e 128 imagens fake também. E aí ele vai calcular esse loss, essa perda, para cada uma das 128 imagens. Então, você tem um vetor de 128 notas, 128 valores entre 0 e 1, que indica, ou melhor, entre 0.9 e 0.1, porque vamos lembrar, a gente está trabalhando com real label e aquela
noção de label smoothing, mas isso é um detalhe, né? A questão é que você vai ter 128 notas que pontuam se o discriminador disse se é real ou fake ali para cada caso, e aqui todo esse parâmetro é para você construir um vetor com 128 valores, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, e comparar isso com as notas reais que o discriminador deu. Então ele vai analisar cada caso e saber se para a primeira imagem ele acertou muito ou pouco, para a segunda imagem ele acertou muito ou pouco, se a terceira imagem acertou muito ou pouco. Aí só deixando claro, quando você aplica essa função de entropia cruzada binária, esse loss vai ser um único número, um único escalar. Aqui você aplica, digamos assim, você analisa as 128 notas no caso, e o BCE vai te dar um único escalar que dá uma noção geral se esse discriminador está acertando muito ou pouco, pelo menos para esse conjunto dos reais, das imagens reais. Ele tem que aplicar a mesma ideia para as imagens fakes, e aí soma as duas. Que aí você vai ter uma noção pelas imagens reais e pelas imagens fakes, o loss total, o indicativo total do quanto que aquele discriminador está acertando ou errando. E isso acaba sendo um feedback para computar os gradientes, ele vai usar o loss, a perda dessa função de perda, para dar uma noção geral se essa rede está acertando ou errando. E aí essa função gradient vai computar os gradientes, e aí ele vai calcular os gradientes para todos os parâmetros treináveis da rede. Então, se você já tem uma noção de rede neural, você já deve estar ciente do conceito de backpropagation. Esse gradient está calculando o backpropagation mesmo. Então, ele está usando o loss ali que ele computou da função de perda para computar o backpropagation para cada um dos parâmetros do discriminador, gerando esse grads_d, que vai ser o tensor que vai indicar os gradientes propriamente ditos para cada um daqueles parâmetros. E aí, em seguida, ele vai chamar o método applyGradients, que vai pegar esses gradientes que foram computados para todos esses parâmetros e, finalmente, aplicar para calcular novos pesos para cada parâmetro. Não à toa tem um zip aqui, porque ele vai fazer par a par cada gradiente com cada parâmetro específico. Aí ele vai usar aquela estrutura de dados ali que a gente definiu, ele usa aquela estrutura de fita de gradientes para, enfim, calcular esses gradientes, e aqui ele está chamando o otimizador, o Adam, no caso ali, que vai aplicar os gradientes. Aqui, de fato, ele aplica recalculando os pesos do backpropagation. Então, a linha de cima calculou o backpropagation para cada um e calcula os gradientes certos para cada parâmetro, e na função de baixo ele já aplica atualizando os pesos para cada parâmetro, executando o que aquela bússola indica para a gente. Ó, esse parâmetro anda um pouquinho para cá, esse aqui diminui, esse aqui aumenta, fazendo os ajustes para ver se a rede discriminadora na próxima acerta mais. Então, você vai mover cada um dos parâmetros de um jeito que reduz o loss, reduz a perda. O loss vai dar um indicativo se, de maneira geral, a sua rede está mandando bem ou mandando muito mal. E a gente espera que, depois que aplica esse processo, o discriminador esteja um pouquinho melhor no trabalho de distinguir real do fake. O gerador ele vai fazer uma coisa parecida. Então, o que vai acontecer? Da mesma forma, você vai gerar 128 vetores latentes para gerar 128 faces. O gerador vai gerar cada uma dessas 128 faces, e aqui dentro mesmo o discriminador vai analisar essas 128 imagens, dando o feedback, que vai ser esse fake output, e esse fake output no BCE vai calcular um loss para o gerador. Esse loss para o gerador vai ser um feedback se o gerador está mandando bem ou mal. O que o gerador quer fazer é minimizar esse loss. Para minimizar esse loss, a gente quer que a rede se engane. Então, observa que a gente está calculando o BCE, a gente quer esse fake output aqui seja 1. O ones like, ele gera um tensor cheio de 1s. Então, a gente quer forçar o discriminador a gerar saídas 1 em imagens fake, que tem saída 0. Se esse loss for alto, significa que o discriminador deu saídas 0. E saídas 0 aqui com 1, né, o BCE vai estar comparando aqui 1 com 0. Se for 1 com 0, a diferença vai ser muito grande e o gerador vai ter um feedback que ele está errando muito. Aí ele vai usar esse loss para calcular o backpropagation, ele saber que ajustes têm que ser feitos nos pesos. Então, você vai ter os gradientes que vão ter o feedback de como ajustar cada parâmetro. Ao ajustar o parâmetro, você vai estar ajustando o peso dele. E aí você vai finalmente aplicar cada gradiente em cada parâmetro, nesse método applyGradients, que ele vai ajustando cada um dos pesos. E aí, o treina gerador segunda vez só repete aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Você só repete o procedimento 2 vezes, porque você acabou de ajustar ali os pesos, já
tenta tudo de novo com o discriminador no mesmo estado para ver se o gerador é como se fosse uma corrida, né? Eu permito que o gerador possa correr 2 vezes mais que o discriminador para ver se assim ele tem uma vantagem para equilibrar, porque em geral o discriminador tem vantagem, igual eu falei para vocês. E aí uma coisa aqui que é importante, depois eu calculo a média das perdas do gerador e retorno tanto a perda média do gerador, treinando o gerador 2 vezes, e também o loss do discriminador. Esse retorno aqui é só para na célula de baixo, nessa célula aqui que vai exibindo o resultado pouco a pouco. Ó, vocês podem ver que aquelas faces agora já estão bem melhores se comparado ao estágio inicial, não estão perfeitas, mas em relação às primeiras épocas melhorou muito. Mas esse feedbackzinho aqui que aparece, o loss do gerador, o loss do discriminador, foi aquele retorno ali que a gente fez. Vamos agora dar uma olhada no loop de treinamento principal, que aquele método que eu mostrei para vocês da célula 10, o que ela faz é um passo do treinamento, mas aquela função precisa ser chamada repetidas vezes ao longo de várias épocas. Quem vai executar para todas as épocas é essa função de treinamento aqui embaixo, train, e vai executar aquele train step múltiplas vezes. Então é esse método aqui que vai orquestrar, coordenar tudo das células anteriores. E aí a gente passa o dataset como um todo para a gente ter acesso às imagens reais, porque a gente tem que ficar informando para o discriminador imagens reais e fakes ao mesmo tempo para ir monitorando, avaliando se ele está fazendo um bom ou mau trabalho, porque ao longo do tempo ele começa até a se confundir em relação às imagens reais, ele vai se ajustando e vai tendo dificuldade de diferenciar real de fake. A ideia é que ele tenha dúvida nas duas, real e fake, se o gerador estiver fazendo um bom trabalho. A gente informa o total de épocas e também o epoch inicial, porque a gente também pode estar assumindo que se o treinamento foi interrompido, porque acabou a luz ou coisa do tipo, a gente diz, ó, ele estava no epoch 15, no epoch 20, então por isso que eu passo esse parâmetro aqui, start epoch. A variável step, a gente vai ver ali, ela contabiliza quantos batches foram processados, então enquanto o epoch reseta ou pode iniciar de uma etapa diferente, o step ele começa do zero e é sempre crescente. A cada batch a gente vai chamar aquela função train step que eu tinha comentado com vocês antes. O que acontece? Logo em seguida, aqui dentro mesmo eu abro o arquivo de log, a gente vai ter um TXT que vai salvando todos os losses, os tempos também ao longo do tempo, todas as informações que a gente precisa para depurar a informação, caso a gente precise. É muito melhor você ir salvando isso no TXT do que ir jogando no Colab, que se acabar a luz, tudo que está na saída ali do Colab você perdeu. Não faz muito sentido. E aqui você tem o loop externo, o loop que vai executando ao longo de todas as épocas. Isso aqui é uma coisa um pouco manual, porque como a gente está treinando duas redes ao mesmo tempo, a gente tem que escrever todo o código ali do laço para, enfim. Quando a gente trabalha com a GAN, é um código um pouquinho mais manual do que redes mais tradicionais de deep learning que já tem meio que tudo pronto. E aí a gente tem algumas informações de monitoramento de tempo. Então a gente vai marcando o tempo exato que cada época iniciou para a gente ter informação de quantos segundos levam para executar cada época. Aí eu vou até mostrar para vocês aqui rapidinho, porque o treinamento aqui está acabando. A gente vê que em média cada época está rodando 25 segundos. O que é impressionante, ele está analisando 10 mil imagens, gerando milhares de imagens, analisando milhares de imagens. E o Colab com as GPUs faz isso tão rápido que ele faz isso em 20 segundos. Que é um negócio incrível. Se você fosse fazer em CPU, ia levar minutos, muitos minutos, muito provavelmente. E aí você tem algumas informações aqui que você também vai pegar ao longo do tempo, mais para exibir na tela, que é o loss do generator, que vai ser esse GL aqui, o loss do discriminador e o BC que vai contar quantos bits foram processados ao longo do tempo. E aí, no caso, você pode usar essa informação depois para calcular o loss médio do gerador, o loss médio do discriminador. É muito mais coisa para feedback mesmo. Então, enquanto esse loop aqui passa por todos os épocas, esse loop aqui, esse for, ele vai passar por todo o batch. E se vocês observarem bem, ó, aqui está o train step. No fim das contas, esse for vai passar, porque vamos lembrar, o epoch, igual eu falei, passa por todo o dataset, então é por isso que você tem esse for dentro do outro. E cada iteração desse for, você pega um batch, acho que são mais de 70 batches para esse, 78 batches, eu acho, para esse dataset aqui como um todo. E cada batch, você chama aqui o método brainstep, pegando
o loss do gerador, o loss do discriminador, vai acumulando isso tudo para depois calcular o loss médio do gerador, o loss médio do... Porque se você calcula esse loss médio ao longo do tempo, você tem noção se está piorando, se está melhorando, né? Você acaba tendo essas informações. E a cada 500 batches, que é o step ali, a cada 500 batches você exibe esse grid aqui. Por que 500? É porque para mais ou menos cada 5 épocas exibir esse grid para eu ter uma noção se está melhorando, se está piorando. Vocês podem ver que em relação ao inicial melhorou muito. E aqui a gente vai ver depois, ele exibe o loss médio, o discriminador médio. Aqui eu já estou... que dentro desse for é basicamente chamar aquele twin step que eu mostrei para vocês antes. E aqui, ao longo do tempo, ele vai calculando o loss médio do gerador, o loss médio do discriminador e o tempo que levou, porque quando chega nesse passo aqui, terminei de passar por todo o batch, que foi aquele tempo de 25 segundos que vocês viram. E aqui, talvez eu devesse ajustar melhor esse código, que logo depois ele chama aqui o grid de novo ao fim da época. Então, a cada 500 batches e também ao fim de cada época, ele está gerando aquele grid. Só um detalhe que pode confundir. Na verdade, esse Generate Grid, ele gera o grid, mas salva as imagens naquela pasta de log que eu mostrei para vocês. E esse que está sendo exibido aqui agora é nesse código aqui. Então, desculpa aí a confusão, explicando melhor. O Generate Grid, ele salva a imagem na pasta, para depois a gente consultar. Aquele que está aparecendo ali no collab que vocês estão vendo é essa visualização que está aqui depois. É só esclarecendo melhor. Então, a cada 500 batches e a cada época, ele salva imagem de todo o treinamento, que a gente até usa depois para aquele GIF que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Mas enfim, depois ele salva checkpoint, você tem um logzinho que ele vai mostrando o loss médio do gerador, o loss médio do discriminador, o checkpoint salva, a duração de tempo. Ele termina de escrever no arquivo, fecha o arquivo fazendo o flush, né, fazendo a limpeza. Esse flush tem muito mais a ver com questões envolvendo o sistema operacional, entender que terminei de escrever no arquivo e tudo mais, porque ele tem buffers de armazenamento de escrita que de tempos em tempos ele vai salvando aquilo no arquivo. O flush ele entende que se tem algo no buffer de memória que precisa ser escrito no arquivo, escreva já. A gente usa o flush com esse propósito. E aqui eu só estou usando a matplotlib mesmo para exibir aquele grid daquelas mesmas imagens com aquela mesma semente, tá vendo? Eu chamo o gerador com aquela mesma semente fixa que eu defini lá antes para gerar essas imagens e exibir no grid igual vocês estão vendo aqui, ó lá, e justamente está terminando agora. Eu vou passar um pouco mais rápido nas partes finais, porque o vídeo está muito longo, e o que é mais importante do contexto de treinamento é tudo isso aqui que se passou. Mas, em resumo, as próximas células têm mais a ver com coisas legais para a gente ver do treinamento que está acontecendo. Essa célula 12, especificamente, ela mostra uma característica da GAN que a gente discutiu muito no vídeo passado, que é a interpolação do espaço latente. Você pode imaginar o espaço latente como se fosse uma espécie de plano 2D. Não é um plano 2D, é só uma analogia, onde cada ponto é um vetor Z, um vetor latente, então cada ponto é uma face, e 2 pontos eu posso caminhar entre 2 pontos. Então, se eu andar de um ponto a outro, cada ponto que eu estou andando é uma face gerada. E se eu caminhar de um ponto a outro, de uma face a outra, é como se fosse uma espécie de morphing, que eu vou caminhando de uma face até outra face, ó. Ficou um pouco pequeno aqui, talvez, para vocês verem, ó, mas vocês podem ver aqui que, aos poucos, é como se, onde eu estou passando o mouse aqui, fosse o vetor Z1, que gera essa face. E aqui o vetor Z2, que gera outra face. E à medida que eu vou caminhando de um ponto ao outro, a face vai sofrendo um morphing, vai se transformando de uma face para outra face. Eu vou rodar aqui de novo para ver se tem algum exemplo mais interessante. Uma coisa interessante da GAN é isso também. Você tem um espaço que, se você caminha por aquele espaço, cada ponto é um vetor Z que gera a face. E se eu for aos poucos interpolando, ou seja, eu vou fazendo essa transição suave de uma face a outra, e isso reflete também visualmente onde você vê a transição suave de uma face para outra face. Eu posso rodar aqui quantas vezes quiser. Isso, gente, é um jeito de eu verificar se o meu espaço latente, a estrutura do meu espaço latente está funcionando bem. Isso aqui é um jeito até de eu analisar e verificar se a minha GAN está memorizando ou não. Porque se minha GAN está memorizando, eu não vou conseguir fazer essa transição suave de uma face para outra. E aqui, apesar dos problemas, dos artefatos nítidos que vocês estão vendo,
Você tem uma estrutura de espaço latente. Eu tenho uma transição suave de uma face para outra face com o passar do tempo. Especialmente se essas transições forem suaves e realistas, o que não é o caso, mas... Aí até para a gente entender melhor isso, ó, a gente gera aleatoriamente um vetor Z1 e um vetor Z2. Eu chamo esse método Lean Space, que talvez aqui seja até um problema, que a gente está fazendo uma interpolação linear. Então a gente tem aquele vetor de 100 dimensões e cada posição eu estou caminhando devagar, porque assim, esse vetor Z1 tem 100 posições, aqui tem 100 posições. Eu pego a primeira posição do Z1 e vou caminhando devagar até a primeira posição do Z2. Aí a segunda posição do Z1 eu vou caminhando devagar até a segunda posição do Z2, assim sucessivamente. Esse Lean Space, ele gera não só esse Lean Space, mas todo esse código aqui, ele vai gerar essa transição suave de Z1 a Z2. No caso aqui, eu defini 10 passos, né, que eu estou gerando 10 valores entre 0 e 1. Então 0, 0,1, 0,2, 0,3 até o 1 são os alfas. E aí esses alfas que eu vou usar para fazer a transição linear de Z1 até Z2. Ou seja, essas 100 posições de Z1 para Z2 eu vou variando de pouco a pouco para do Z1 chegar até o Z2 e depois visualizar toda essa galera. Mas a interpolação linear, igual eu estava falando para vocês, não é necessariamente a melhor opção. Existem outras, como interpolação esférica, porque aqui eu estou assumindo que o espaço latente é linear, sendo que na verdade ele não é. Isso também gera problemas em gerar esses artefatos aí meio esquisitos. Enfim, depois tem essa célula 13 aqui, eu não vou passar pelo código dela aqui, mas o que basicamente a gente tem, a gente sorteia ao acaso e visualiza algumas faces que nesse treinamento gerou. Que, igual eu falei para vocês, tem as limitações. Essas limitações são decorrentes de algumas decisões que a gente tomou, que apesar dessa GAN, como vocês viram, ela é bem complexa, mas ao mesmo tempo ela é muito simples para esse propósito de gerar faces. A gente precisaria de mais. E existem evoluções dessa GAN mais primitiva que geram faces melhores. Essa célula aqui, ela basicamente analisa todo aquele TXT de loss e tal ao longo do tempo e gera algumas estatísticas que eu vou exibir aqui, ó, para a gente ver, gera alguns gráficos. Assim, é mais código Python e tal, então não tem muito por que a gente discutir aqui, mas o ponto é que ele acha um arquivo de log, gera o gráfico do loss do gerador com o passar do tempo. Então isso aqui que está acontecendo é bem comum, olha lá, o discriminador, ele está descalibrado no começo, então ele erra muito e com o tempo ele vai se ajustando. E esse aqui é um bom balanço, esse aqui é uma boa evolução que a gente quer ver, né? À medida que o loss vai diminuindo do discriminador, o gerador ele começa a ter um feedback do discriminador, e ele começa com o loss baixo. Por que ele começa com o loss baixo? É porque inicialmente o gerador ele é muito ruim no seu trabalho de diferenciar faces reais e fake. Mas à medida que ele vai aprendendo, o gerador vai entendendo, putz, eu tô precisando melhorar. Aí acontece esse efeito aqui, ó, especialmente lá para a época 45 e tal. À medida que o gerador começa a melhorar no seu trabalho, o loss vai diminuindo, o gerador começa a ter mais dificuldade, começa a errar. Então isso aqui é mais ou menos a característica que a gente busca. À medida que um vai melhorando, o outro vai proporcionalmente se ajustando também. Até que chega um momento, olha lá, que o discriminador ele começa a acertar muito e isso gera uma dificuldade para o gerador. Mas tem que ser uma coisa equilibrada, assim. Não pode ser... Você não poderia ter uma coisa que rapidamente o gerador começa a acertar tudo, ou seja, ter um loss muito baixo, e isso faz o gerador ter um loss muito alto. Aí tem essa linha média tanto do gerador e do discriminador, gerador vermelho, discriminador azul, que é um jeito de visualmente a gente bater o olho e observar tendências, né? No caso aqui a tendência do gerador ir piorando à medida que o discriminador vai acertando. E aqui esse segundo gráfico dá uma noção do balanço de poder. Porque o que esse gráfico está dizendo? A cada época ele está pegando o loss do gerador, o loss médio do gerador, e dividindo pelo loss médio do discriminador. O melhor dos mundos é que dê 1, ou seja, o loss do gerador seja equilibrado com o loss do discriminador. Quando o loss do gerador é mais alto, você passa a ter valores maiores que 1. Né? Por exemplo, 3 dividido por 1 dá 1,uns quebrados. Agora, quando o discriminador dá um valor maior que o gerador, aí você vai ter valores abaixo de 0. O que mostra que na situação que o discriminador estava desequilibrado, estava perdendo, até que foi chegando num ponto aqui que o gerador começou
nesse cabo de guerra, aqui o discriminador estava perdendo. Aí nesse cabo de guerra, o gerador começou a perder. Quando dá um valor maior que 1 aqui, o discriminador começa a perder. E aqui foi só piorando, piorando, piorando. Aí chegou no momento que foi bom ter parado, porque se você começa a ter o gerador muito pior que o discriminador, aí você começa a desequilibrar o treinamento. O ideal é que nesse cabo de guerra, um puxa, o outro puxa, um puxa, outro puxa. Ninguém puxa a corda e o outro cai. E aí tem todos os feedbacks aqui, equilíbrio aparentemente saudável. Não dá para se basear só em números no caso de uma GAN. Você também tem que olhar no aspecto visual se ele está mandando bem ou mal, né? Os números são apenas parte da história, que é o que ele está mostrando aqui. Mas, em geral, se você tem, enquanto um está diminuindo o loss, o outro está crescendo de um jeito proporcional, isso é um bom sinal numericamente. E o que a gente quer, tá vendo que tem um retângulo verdinho aqui que é a zona saudável? O que a gente quer é que essa linha roxa fique aqui. Enquanto tiver aqui, numericamente está tudo bem. Então a gente vê que nas últimas 10 épocas os dois convergiram. Na fase final, as redes começam a refinar detalhes e não é bom que você tenha grandes oscilações aqui, mais pro final. E no fim, esse último código aqui, ele só gera o GIF que aquele método que eu mostrei para você, Generate Video, ao longo do tempo, ele vai salvando as imagens com aquela mesma semente fixa. E aí, salvando todas elas, essa última célula, o que ela faz? Monta um GIF de todas aquelas imagens sendo geradas com o passar do tempo. Então, a gente tem uma timeline visual, a história sendo contada de 16 vetores latentes específicos, gerando aquela mesma face. Então é até uma coisa assim artística interessante. E no mais é isso. Esse ficou muito longo com certeza, mas eu espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal ou mandar aquele pix que ajuda. Que ajuda, eu tô merecendo, né? Porque olha a trabalheira que deu todo esse conteúdo. E é isso, gente. Valeu e até a próxima.